Sejam muito bem-vindos a mais um Podicólogas, que vai ser uma loucura hoje. Meu nome é Karina Firró. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E a gente nem sabe quem tá aqui, que eles vão se apresentar aqui. Porque, vamos lá, Will. Eu sou o Simon. Eu sou pra o gente Will. grande. Por favor, cara. Cara, eu vou te falar uma Sou coisa. mais bonito. Então Não. Se eu tiver essa cabeleira tua aí, eu tô tranquilaço. Mas você tá ligado que é um estilo Geraldo Alckmin. Né? Que eu tô careca, ó, eu mando assim uma lateral pra dar uma cobrida. Nossa, cara, o meu não vai dar não. Já tá tudo branco. Tá elegante, tá elegante. Já esqueceram de se que era apresentar, pra já fazer? viu o nível, né? Então vocês já entenderam do que vai ser. Sejam muito bem-vindos a mais um Podicólogas com o Exato. Simon Veiga e o Will. Eu nunca sei falar teu nome. William Borghetti. O William Borghetti. Diretamente de Mauá, bicho. Diretamente de Mauá. É isso. Você já pensou, gente? A gente tá com duas pessoas muito queridas, TDAH. Will. Olha a nossa mesa. Oi. Pode falar, Mayara. Não fica... Fala no Aqui não tem microfone. pra cortar, não. Aqui é A tudo essa altura da vida, eu falando longe do microfone. Puta O cara que mais vai em podcast... Pronto. Aí. Aí, Pronto. o outro benzinho da água. Ô, eu posso começar contando uma história, já que Antes, você falou de benzer água? Não antes a deixa eu gente vai esquecer. bater palma. Ah. Por quê? Porque eu e ele batemos 100 mil seguidores. Arrasou! Parabéns Segura, Cristiano pra Ronaldo. Mas você. eu vou te falar. É muito... Ó, primeiro 10 mil seguidores. É porque eu tô É o marco. 5 anos produzindo conteúdo, né? Foi Então mas conta faz pra 5 gente, anos. vai. Primeiro era 10 mil, que tinha uma arrasta pra cima, né? É. Aí depois do 10 mil, você fica na expectativa do 50 50. mil. Do 50 é o 100. Quando você chega no 100 é o 500. Vocês vão ver. Aí, ó. Pô, Eu daí não vai cheguei demorar, ainda, hein, viu, meu? gente? Então Rumo segue ao lá. 500, Mas aí chega, você fica na expectativa. Porque Pô, você eu vai... tô pensando em 200, Ai, Simon. 200 tá Não, bonito. você vai ver que mais não tem É, mais mas você aquela já tá coisa, 200 e entendeu? pouco já, né? Vamos bater 300, amém. 200 Próximo é tipo, mês aí, beleza, Carquinho. ó. Mas é É, uma não, coisa meio doida. milhão, é meio e milhão, depois, pô. gente, sei lá, né? Ah, depois Mas é é legal. na casa Depois dos é. milhões. É que o que eu falei pra cá é que agora demora muito. Tipo assim, você não vê a hora de bater 100. Aí, do 100 pro 101, demora um século, porque você tava contando... Você contava mais, de é. 100 em 100. Aham. Eu aumentava De de 100 100 em 100. E agora vai de 1000 em 1000. Então, pra você fazer 1000, você demora semana. Não tem mais É. o vírgula. Não. Ah, entendi. É, papai. Não. Eu tô Agora, aprendendo, Lindo. porque bateu hoje. agora então é eu um tô aprendendo. séculozinho, Mas, cara, vou te assim, falar, demora. olha aí como é que as um coisas, né? negocinho, sabe? Vocês estão... Quanto tempo que você tá produzindo conteúdo na internet? Curioso. 2019. 2019. Não sei fazer É conta. isso. É isso aí. Quatro. Como que tá ficando... Ao mesmo tempo que tem essa história de viralizar... A galera hoje viraliza num vídeo e ganha muito seguidor, mas muita gente viraliza num vídeo e esse vídeo não traz seguidores. Mudou muito essa Exatamente. questão de bater seguidores, né? É. Porque antes parecia um parto pra você conseguir. Agora as coisas estão mais... É que assim, O tempo na internet mudou, né? chega uma galera, não tem nada, precisa... Por isso que às vezes o pessoal fala pra mim, eu coloco lá, ninguém assiste. Eu falo, constrói a casinha. Constrói a É casa. igual Três Porquinhos, mano. Porque a hora que assoprar lá, se você não tem conteúdo, um vídeo teu dá 5 milhões. Chega 1 milhão de pessoas lá pra olhar. Tem nada. Mas Não o tempo retém. na internet, não sei se vocês concordam, ele é totalmente diferente. E a cada dia que passa, por exemplo, 10 anos fora da internet é uma coisa, né? É, dentro... Agora, um ano dentro da internet, É, parece que você tá nossa. 10 anos trabalhando, Aham. você tá entendendo? É, Produzindo E fora o quanto que isso te exige. network, o que te exige, o que tem que fazer. E isso pra gente que tem TDAH é maravilhoso. A gente né? não trabalha, só fica na internet. Aliás, pela teoria de vocês, eu vou deixar a psicologia com você. Alguém pode começar a ter TDAH depois de adulto? Cara, a gente ó, vai comprovar hoje que é transmissível. Eu Ai, acho não. também, né? O Márcio que trabalha comigo, né? A Coitado aura dele. fica TDAH. Mas você sabe que tá tendo. São bem recentes algumas pesquisas relacionadas a isso, né? Mas a gente não pode falar nada em relação a isso. Mas tá tendo umas pesquisas aí que estão fazendo pra tentar chegar a essa conclusão. Mas eu aí. acredito que, não sei se o TDAH com tudo que tem, a gente vai falar sobre isso, mas uma coisa que a gente conversa muito é que a gente fica muito bom naquilo que a gente treina muito. E a galera tem ficado Sim. muito boa e não ter foco, né? Pois Porque é tudo 15 segundos, passa e... Os celulares, eles estão. Não a gente fala do celular, mas as redes sociais, Sim. elas estão treinando a gente a diminuir o nosso tempo de foco. Porque qual é o intuito da rede social? O intuito da rede social é manter você lá dentro. O problema é que, vamos partir da gente aqui, que é produtor de conteúdo,
Você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o WhatsApp, você tem o Twitter, Você tem o você direct tem o que YouTube, você tem que responder. né? Então, olha só, eu falei 5 redes sociais aqui. E a todo momento, essas redes sociais, elas vão fazer o que com você? Elas vão te mandar uma notificação. E aí, a cada notificação te gera dopamina, obviamente, né? A cada curtida nova, a cada comentário. Então, cara, de verdade mesmo, tá? Eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu ia ser muito hipócrita aqui e falar o contrário. Mas é muito raro eu conseguir terminar de ver um vídeo de 1 minuto e meio no Reels. Eu me peguei prestando atenção nisso. Olha. Porque às vezes eu vejo um conteúdo da Nath, conteúdo de vocês, e eu falo, pô, já sei que é bom. Já meu dedo vai automaticamente, eu curto. Né? Agora, eu não parei pra assistir. E aí, se eu pego uma pessoa que engasgou pra falar, que demorou 3 segundos pra me chamar a atenção, eu falo, nossa, que tédio. Falou. Eu já passo. E aí, cara, eu tenho TDAH, tudo bem, mas não é o transtorno, tá? Não tem nada a ver com transtorno isso aqui. Isso tem a ver com as redes sociais estarem treinando nosso tempo de foco. Acredito nisso. Então, eu acho que é muito válido a gente fazer essa análise. Não que eu vou desenvolver um transtorno em relacionado a isso. Mas se a gente pegar o viés da palavra transtorno significa desordem, certo? E se a gente for pensar com as tecnologias, pô, pega uma criança, né? Desde pequeno, já mexendo ali na rede social em tudo, automaticamente, o que você falou, eu vou treinando Exato. para um comportamento desordenado, né? Imagina o tempo que a gente ficava olhando pra professora com aquela lousa sem graça. Tá maluco. Cada aula de Gente, 50 minutos, 6 aulas por dia. Hoje uma professora, eu fui dar uma palestra hoje numa escola para professores, né? E aí uma professora falou assim, porque lá no meu tempo eu escrevia. E aí eu consegui aprender enquanto eu escrevia. E aí eu quis dizer para ela, isso funciona muito para você. Uhum. É o teu método de aprendizado. Então a gente não pode querer que todo mundo... E aí eu dei o meu exemplo. Eu tava lá, tem que ter caderno. Não tinha caderno, aí tem que ter caderno. Eu catava uma folha de fichar de alguém ali, aí eu falava, vou anotar, vamos lá. Então o professor tá escrevendo, vou anotar. Aí daqui a pouco eu falava, deixa eu ver o que eu anotei. Por que tem uma casinha no meu negócio aqui? De onde surgiu essa casinha? Porque o professor tá anotando, eu tô lá fazendo bandeirinha e casinha. Então é um negócio muito louco. Esse é seu método de prestar atenção? Eu não tenho caderno, nunca tive na vida. O que muita gente acha que é uma genialidade. Tipo, nossa, você não tem caderno? Cara, fiz escola, faculdade, pós-mestrado, sem caderno. E parece que é uma genialidade. As pessoas veem isso assim, sério mesmo que você não vem com material pra escola? Não vou. Por quê? Pra mim, olhar pro caderno, por exemplo, você tá me falando, aí eu tô anotando, aí eu tô prestando atenção em você, porque é uma atenção dividida, né? Você vai ouvindo e vai fazendo. Não, eu sou... Eu sou igualzinho Eu não a você. consigo, E você cara. sabe que na pós-graduação era muito engraçado, porque as meninas anotavam tudo, tipo, mulher tem uma habilidade de escrever ouvindo que é incrível, assim, né? E aí a minha professora falava assim, você não vai anotar nada? Aí eu falava, não, tô anotando uns negócios aqui, né? Mas não tava, né? Aí ela, sabe aquela mania que o professor tem de passar no corredor, assim, de vir perto, não sei o quê? E aí, como eu vi que era, tipo, uma coisa que pra ela era muito importante que eu anotasse, então o que eu fazia? Vários cubos de várias cores diferentes, cubos que se encontravam. Um mapa mental. Cubos e mais cubos. Eu tinha uma folha de cubos, assim, enorme. Mas porque se eu começar a anotar, eu paro de prestar atenção. Eu fico tão focada no que eu tô anotando que eu esqueço de... E assim, eu preciso ouvir. O auditivo é muito importante. Então, eu fiz a pós inteira e ela me colocava para sentar na mesa da frente, assim, para fazer prova. Porque eu ia bem nas provas e ela pegava e cada vez ela ia me pondo mais perto dela, Tá assim. duvidando que não tem. E aí, um dia eu falei, se quiser, eu sento no seu colo. Não se preocupe, faço no seu colinho. Porque não tem problema nenhum, não tô fazendo nada de errado. Tipo assim, eu só não vou ficar anotando coisa em aula, não consigo. Pra mim, o processo de aprender, pra mim, é muito complicado. Não por eu ter dificuldade de aprendizagem, mas por eu ter uma inquietação que é muito excessiva. Eu tenho que escrever, mas ao mesmo tempo eu tenho que ouvir, e ao mesmo tempo eu tenho que me questionar e estar em algum movimento. Então, por exemplo, se eu estiver só ouvindo, é entediante. Se eu estiver escrevendo, a minha mente vai estar em outro lugar. Se eu estiver me mexendo... Você sabe? Então, tipo, eu tenho que envolver todos esses processos para eu conseguir absorver o conteúdo. Então, eu tenho que me mexer, eu tenho que escrever e eu tenho que ouvir. Tudo ao mesmo tempo. Se eu não conseguir envolver essas 3 coisas,
eu não consigo aprender. É muito complicado pra mim, pra eu sentar pra eu assistir. Vou colocar um vídeo no YouTube pra eu assistir, pra eu aprender. Um vídeo de uma aula, né? Sentei pra assistir, eu vou estar vendo a aula e eu vou limpar o meu ambiente, eu vou organizar meu ambiente pra aquilo, só que eu vou dispersar. Tá, beleza. Aí se eu vou pegar, assistir a aula e vou anotar, né? Também não vai dar. Por quê? Porque eu pegando, assistindo a aula, eu anotando, a minha mente ela ainda vai devagar em alguma coisa. Então eu preciso me movimentar. Então o meu processo demora muito. Porque eu vou assistir uma aula sua, eu vou assistir você, eu vou anotar, aí eu, tá, entendi. Aí eu vou levantar, aí eu vou discursar comigo, vou conversar comigo sobre aquilo, aí eu, agora entendi. Aí eu vou continuar o que eu tô fazendo. Então, assim, o processo pra eu aprender, cara... Isso na sala de aula deve ser uma beleza. Não, na sala de aula eu simplesmente não aprendi. Não dava. Eu tinha o caderno lá que eu copiava, porque eu ganhava ponto, eu copiava pra entregar. Eita, ponto do caderno era um Mas problema, né? Era isso. Não, eu até copiava. Eu me perdia bastante, mas eu lembro que tinha uma professora de geografia, que ela era bem rígida com isso, e a pontuação dela era boa. Então, os dela eu conseguia manter certinho, né? Agora, pra aprender, cara, sempre foi. Eu ia pra casa, isso era fato. Eu ficava madrugado estudando em casa, e porque de noite, porque de noite era silencioso, Você e eu sabe falava que alto. ninguém vai chamar, né? Ninguém ia chamar, falava alto, minha mãe nunca se importou com isso, meu padrasto ficava um pouco chateado, esse menino não vai dormir não, né? Mas era tranquilo, e aí eu explicava, fazia esse movimento de andar para um lado para o outro, mas eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, só que o processo, pra eu aprender, cara, é um processo meio que torturante. Eu não vou vi um mentir pra vídeo vocês, seu não. que tá todo mundo sentadinho prestando atenção Ah, e você tá tipo... é muito torturante, porque, por exemplo, Foi aquele um vídeo... time-lapse, não foi? Foi. Esse vídeo eu vi. Por exemplo, naquele vídeo, eu estava sentado ouvindo conteúdo. Só que eu não, eu precisava estar... Então, pra eu aprender aqui hoje, é muito mais provável, talvez, que eu aprenda aqui no podcast com vocês, porque eu tô falando, a gente tá discursando, eu tô contribuindo, do que a gente tá passando uma coisa ali e eu tenho que... É muito complicado isso pra mim. Eu percebo que quando eu tenho uma atividade motora repetitiva, isso me ajuda a concentrar. Esses dias eu tava... Nossa, perfeito. Esses dias não, né? Já faz um tempo eu tava assistindo uma aula da pós e eu tô lavando louça e ouvindo a aula da pós. E assim, numa concentração absurdamente alta, ouvindo a aula da pós e entendendo completamente. E aí eu me lembro que o professor falou assim, porque isso aqui é uma matéria complicada, hein? Não vai assistir essa aula lavando louça. E eu falando, mano, assim, eu, por exemplo, eu assisto aula tomando banho. Eu também. Eu assisto sou aula igual. lavando louça, andando. Fazendo Eu fazia cardio. tudo isso. Nossa, quantas? Exato, porque é uma atividade que você se acerta as primeiras e vai embora. Então, por exemplo, lavar a louça é um processo ali que não tem novidade. Então eu percebo que quando eu estou entretido nessa questão, funciona mais. Agora, sentar no E sofá, ficar lá. ligar uma aula e assistir, nossa, é uma Eu impossibilidade. queria conseguir, eu não consigo. Vocês conseguem assistir um filme? Não, olha, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Não, se for muito bom. Se for muito bom, tá? E eu ainda vou, durante o filme, vou fazer pesquisas sobre o que tá acontecendo no Isso. filme. Isso é fato. Não, e tá? Como eu assim? que Não tipo entendi. de Por pesquisa? exemplo, se é um filme... por um ator tal. Eu vou lá Tá. pesquisar qual filme que o ator fez. Tô assistindo, mas eu vou ver o que ele já fez, quais são os trabalhos dele. Ou então, doideira. se Você for tem, um você filme... tem o Amazon? Você tem o Amazon Prime? eu tenho todos. Agora tem lá o Na hora raio-x. que Tem você, to- maravilhoso, eu pausa, vejo. E aí você... Essa semana eu tava assistindo... Patrocina nós, Amazon. Podicólogas, patrocina o Amazon. Essa semana eu tava assistindo uma série eu assino do Brasil Paralelo também. E aí eu tava assistindo uma série de conteúdos dele sobre a história do Brasil, né? Desde lá de trás. E aí, cara, isso me prendeu. Eu achei maravilhoso a maneira que eles conduziram. Olha eu fazendo propaganda aqui sem querer. Porque a gente tem um viés. Patrocina também. Patrocina nós. A gente tem um viés, né? No colégio, que a gente tem uma questão de vira-lata, de ser brasileiro, que é muito, né? Muito, hein? E, cara, a história do Brasil é maravilhosa, né? A gente tem que ter muito orgulho da história do nosso país e da maneira que foi construído. E Então eu trouxe preciso assistir esse Não, viés. cara, de verdade. E aí, Eu o tenho mais, mais pena. o mais interessante foi que vem buscar as raízes lá de Portugal, toda a história. E eu nunca tinha visto daquela maneira a construção, né? Então aquilo me prendeu de uma maneira absurda. E aí, conforme eu assistia, aquele sim, por quê? Porque eu falei assim, caraca, cara. Porque eu falei, porra,
eu mesmo não tinha orgulho de ser brasileiro da maneira que eu deveria ter, e aquilo me trouxe isso. Aí quando algo me traz um sentimento, sabe, que me desperta essa... Dopamina? Dopamina mesmo, né? Mas não foi uma dopamina no sentido de... Foi no sentido de, porra, de orgulho, De sabe? gratidão, É. assim, né? Aí eu fiquei vidrado naquilo ali, né? Ativou meu hiperfoco. E aí, por exemplo, vai falar de Dom Pedro II. Eu já fui pesquisar a história de Dom Pedro II, fui ver que Dom Pedro II era amigo de Alexander Graham Bell, que era o cara que inventou o telefone. Então eu tô assistindo e Uma aí eu tô coisa vai engatando a pesquisando, outra. entendeu? Sabe É. o que eu pesquiso? A idade das pessoas. Tipo assim, que coisa idiota, Que né? idade Mas morreu, eu saio... vejo isso. Não, eu fico tipo assim, tô assistindo uma série. Aí eu falo assim, nossa, mas quantos anos será que essa pessoa tem na vida real? Ah, eu faço esse tipo Aí de coisa. eu entro, aí eu falo, nossa, caramba. Aí eu vejo lá uma fofoca. Ai, fulano já namorou com ciclano. Eu falo, nossa, mas caramba, e como é que será que eles estavam gravando? você E ele vai- tá sendo Eu- parda, não sei quem. Mas eu tô assistindo. Eu acho que isso deve ser muito, mas é muito questão do ser humano, de curiosidade, né? Mas é uma Daquele coisa- daquela coisinha de fofoca que a gente É. tem também, que é bom, né? E de- cê sabe- brother, você assiste e fala uma Ô, merda Simon, você aquilo, sabe mas- por que a gente fofoca? Por quê? A gente fofoca porque na evolução essa fofoca era importante pra saber com quem que você podia contar dentro do grupo. Então, E faz Se o sentido. teu por nome- isso. se o teu nome tá na fofoca, é perigoso você ser rejeitado. Então, assim, Nossa, que faz ó, sentido. fulano não faz nada. Aí passava Meu pro sapiens. outro. Ah, não sei o quê. Aí, tipo, Hoje, então... hoje eu contei uma fofoca pro Will, por exemplo. ali. Era um jeito da É, gente ó, de a fofoca proteção. brava aí. Brava. Que se contar aqui, derruba o YouTube. Eita! O aplicativo Vai pega cair. fogo, Pega né? fogo. Ô, bravo. Fofoca das boas, cara. Mas não você se sabe faz que assim... isso, cara. Você eu- não faz. Ai, olha, eu sei um negócio, Mas não vou- mas eu não vou te contar. Não, a gente pode até contar nos bastidores, mas ao Bastidor vivo, pra não- proteger, Nossa, acabou. proteger, entendeu? A Karina sabe uma boa Não, também. fecha, o Instagram fecha. Cancela a Vamos live dar um pra mim, por pause favor. aqui. O Instagram fecha, o YouTube desliga as Nossa, máquinas. eu saio o daqui negócio 11 horas, mas eu O quero negócio é louco. Mas assim, ó, você sabe que uma coisa que eu falo sempre do TDAH que é muito importante é você treinar a galera que tá em volta, quem convive com você, né? As Boa, pessoas também vamos lá. entenderem. Porque, por exemplo, às vezes eu tô assistindo filme com a Cláudia. Cláudia, amor, beijo. Manda pra qual câmera? Pra essa aqui? Beijo, pra essa. Qualquer Essa ou uma. pra aquela? É Tá pra bom. Cláudia. Beijo, amor. Tá assistindo nós no dia que tiver passando. Então, assim, quando a gente começou a namorar, por exemplo, tá assistindo o filme. Aí eu ia lá e pegava o celular no meio do filme. Pra ela, isso era um significado de não tá Sim, gostando, sim, sim. não tá não sei o Sim. que e tal. E ela falava assim, não quer que mude o filme? A frase era, quer que mude o filme? Eu E quando ela falava, fala "Não, isso, já mano." sabe, né? É, Temos um tipo, problema ali. Tipo pô, assim, e aí, velho? E aí, tipo, quer que mude o filme? Não tá assistindo? É, presta atenção. E aí é legal porque eu acabo consumindo muito conteúdo em casa e ela acaba assistindo junto. E ela começou a ver várias pessoas falando. Aí passa lá um vídeo do Simon falando, pô, eu tô assistindo filme, eu mexo no celular. E aí ela começou a entender que é tipo uma renovação da atenção. Então, às vezes eu tô assim, ela fala assim, onde que é esse país aí que estão passando filme? Eu só falo, pra deixa segurar comigo. você. Aí eu vou lá, Olha que legal. dou uma pesquisada. E é importante de entender isso, porque, por exemplo, a gente cozinha muito junto. E às vezes ela fala assim, põe água no fogo. Aí eu vou pôr água no fogo, ela fala assim, e tira o negócio do congelador e pica a cebola. Aí eu começo a girar. Giro, vou fazer aqui, ó. Eu começo a girar assim. Aí ela fala, oh! Aí eu falo, caramba, mano. Ela fala, tá girando. Então ela já se ligou que quando eu tô girando, girar pra mim é quando Você se dá perdeu. pane. Não, dá pane, dá o curto-circuito. Muita informação. Aí ela fala, oh! Aí eu seguro, aí ela fala, fogão, água. Então segura aí, fica aí, não sai daí. Vou lá, boto a água no negócio e faço os outros. Então se quem tá com você não entende esse tipo de coisa, igual falar 2, 3 coisas pra mim é uma coisa que me dá irritabilidade. Trabalhar com... Eu, por exemplo, eu sou um péssimo assistente. Péssimo, não me põe de assistente. Sabe aquele assistente que tem que ficar ali ouvindo Eu já fui tanto. péssimo Eu era assessor, assistente, gente. mano. Eu era Péssimo. assessor, imagina. Como é que eles confiaram isso em mim? Então eu gosto assim, ó. Por exemplo, você tem que pintar essa parede de tal cor e tal. Vai embora. Larga eu aqui agora. Depois Aí você vai fala falando, próximo. pinta assim, troca assim, a cor tá. Nossa. Então Agora, eu não dou performance. Né? É muito legal, né? Porque a gente tá falando de alguns sintomas do TDAH
como eu brinquei, né? Será que todo mundo tem? Porque eu sento no sofá, eu não fico olhando coisa do filme, eu vou para o WhatsApp, aí eu penso na pipoca, eu já levantei para pegar. Meu, tem que ser muito bom o filme pra eu ficar sentada, Esquecer senão da eu tô pipoca. girando também. Eu já fui fazer pipoca, já passo pra ver se a filha, não sei o que, eu volto. É uma coisa que irrita, né? Ó, né? O marido, ele não fala nada, mas ele já sabe que me perdeu ali. Fala, cara, será que eu sou TDAH? Não consigo assistir um filme, né? Pô, eu Então, tô vendo que é a que- gente tem uma característica em comum. Será que isso tem a ver com pessoas que vão trabalhar com a internet? Que é, tipo, comportamento agitado. Não, mas isso Não é. eu acho que a internet, ela gerou Eu também esse acho. comportamento na gente. Mas você acha Porque que geral, não só nos geral. produtores de conteúdo. Mas você vê, a mulher dele consegue, o marido dela também. Não, O a meu gente marido que é produtor, também. É, eu mas acredito, a gente teria que ver Será que alguma não tem a pesquisa ver com... sobre. Não, eu acho que é perfil psicológico. Eu acho- tipo, então, que eu é acho, traço de porque, assim, personalidade. A Cláudia consegue ter um controle disso absurdo. Você sabe- Meu marido mas você sabe- deita e assim, Ó. ele assiste uma série, 3 Isso. episódios em sequência, sem levantar. Se eu for pegar pra vocês aqui agora, o meu tempo de rede social, ele não é alto. Ele não é 2 horas. Vê aí. Vamos ver aqui, ó. Onde que Nossa, vem mesmo o o meu tempo é- de uso? Então, mas eu lembro O quando meu eu é era tipo pequena, 25. Nath. Ô, Nath. Sabe por quê? Também, às vezes, eu chego no consultório, eu abro o computador, aí eu logo no Insta, logo no WhatsApp, e eu vou atendendo. Então, eu penso assim, nossa, quem vê no WhatsApp pensa assim, mano, a Sabrina tá o dia inteiro online. Mas eu não tô. Mas tá lá, 3 entendeu? horas e 12. Hoje? 3 horas e É 12. bastante, cara. 3 horas. Mas eu vim 6 horas hoje no ônibus, né? Ah, Entendeu? mas 3 horas Mas é a muito minha tempo. média é 2 horas e pouca. Mas aí que eu quero dizer. Só que eu sempre fui essa inquietação inteira. É, Então, treina 2 horas de musculação pra você ver como você fica bom na musculação. Eu A gente tá treinando 2 horas de pá, pá. Eu- é, Meu, isso 2 é horas verdade. é É, muito. mas eu acho que é Então, mais mas, do que mas a isso. gente é produtor de conteúdo. Exato, a gente tem Karina. que responder a galera. A gente Quanto responde a tempo galera. demora? Mas Ó, vai quando você faz um piorando, né? post, claro. Quando você faz um post, você tem que responder os comentários que Sim. estão ali. Cara, e outra coisa, você tem que postar numa rede, tem que postar noutra rede, noutra rede, noutra rede. Então, cara, e é uma exaustão mental muito grande, E né? tem eu duas acho. coisas pro... Eu ia falar uma outra coisa, mas Já esqueceu, Já né? era. Né? você comentou de todo mundo ter TDAH, né? A treta é que o TDAH é que todo mundo tem comportamento desatento, né? Todo mundo tem comportamento imperativo, todo mundo vai ter comportamento impulsivo. O problema é que a gente tem isso numa Intensidade. uma intensidade muito maior, 24 Sim, horas quero por comer. dia, Com certeza. 360 dias do ano. Ou menor, né? Ou menor. Na realidade, ela pode variar para mais ou para menos em determinados casos, né? Perfeito. Vocês estavam lá fora e, coincidentemente, estavam falando de um tema que eu e a Nath queríamos puxar de vocês. Porque ontem, Fofoca. anteontem... fofoca. Anteontem, né, que veio um psiquiatra, foi ontem? Sei lá, mas já tô tanto tempo aqui, já nem sei. Não, quarta-feira. E ele é especialista em bipolaridade. O doutor Renato. Maravilhoso, né? Doutor Renato. Grande Renato. E esqueci Ele minha falou que pergunta já mesmo. fez várias lives. Com E eu e ele TDAH. eu e ele a gente faz live assim, ó. Ah, lembrei. Já E foi. aí, Ah, Fizemos umas Já vamos falar do Dr. ele, Renato. a gente esquece faz o umas que ia 10, perguntar. a gente já fez umas 10, 15 olha esse lives. episódio, tá Nossa. ótimo. Não, deixa eu terminar minha frase. Vai. vocês me- E aí, ó, já esqueci de novo. Nós viramos melhores Cara, amigos sem impressionante. se conhecer. Não conheço Ele ainda. falou que os pacientes não seguem manual, né? Que, embora a gente estude o manual, DSM-5, o CID-11 e tal, quando aparece um paciente na nossa frente, ele não lê o manual, então ele não vem com aquilo direitinho. E baseado nisso, tem 2 pessoas aqui com TDAH e vocês estavam falando lá fora das diferenças que vocês têm, embora, né, o diagnóstico seja o mesmo. Vocês podem falar um pouquinho sobre o que vocês estavam falando lá fora dessas diferenças? Nossa, que negócio bom. É mó bom, meu. Isso aí tá igual o salame lá que você comeu. Eu tô comi até com muito vergonha, salame. tô até afastando. O problema é negócio que o aqui. salame dá uma azia depois, rapaz. Meu dá uma Deus do zoada. céu. Ah, Mas vamos lá, a gente, diferença. Às vezes a gente pensa, quando Isso é muito importante falar lá. Inclusive, só te interrompendo, desculpa. Porque a maioria dos comentários que eu recebo é que as pessoas elas acham que elas têm que ter o protocolo do que eu Isso, passo na rede isso. social. E outra, o diagnóstico é como se fosse uma chavinha de liga e desliga. Então, assim, dificilmente uma pessoa que tem TDAH, que ela foi diagnosticada, ela não vai ter junto uma bipolaridade, uma ansiedade, uma depressão, sei lá, qualquer um monte de coisa que está embolada. Então,
A saúde mental, ela não funciona numa caixinha, né? Então é isso, aquilo. E o próprio diagnóstico, porque vamos supor, mesmo que a gente tivesse a genética exatamente perfeita e igual, nós teríamos a questão de ambientes diferentes, que é o caso de gêmeos, né? Tem lá a mesma genética. Então, por exemplo, eu e o Simon, a gente estava conversando que eu conheci o Simon e aí eu ando muito. Eu ando em média 4 km por dia. E durante a minha andada, porque como eu estou fazendo um movimento motor repetitivo, eu assisto aula, podcast, conteúdo. Eu não costumo ouvir música. E aí eu conheci o podcast, o Simon, no Lutz, inclusive. Salve pro Lutz. Veio aqui ontem, né? Veio. Salve pro Lutz, Cara. gente boníssima. Ele é incrível, né? E nossa, mas nós dois foi no Lutz lá, imagina, velho. Ele já fica na boa ali, só fazendo as Cara. perguntas. Ele vai endoidar. E aí eu conheci o Simon, e aí eu coloquei outro. E ali eu coloquei um monte de conteúdo. E a hora que a gente sentou aqui, eu falei, mano, você falou isso aqui e tal. Tem uma coisa que eu aprendi com o Simon que é incrível, né? Um dia sim, 2 dias jamais. Um dia Eu sempre tudo bem, falo, 2 mano, dias Ah, jamais. é demais isso aí. putz, eu aprendi esse negócio com o cara. E quando eu contei isso pra ele, ele falou assim, eu já não consigo me concentrar, né? Não consigo. Já Fazendo tem- eu não consigo, é o que eu tava falando pra vocês. Eu não consigo, se eu for. Eu tentei muito isso, porque eu lembro quando eu tava numa fase de erro meu, mas um erro querendo acertar, né? Porque as pessoas, elas antes de buscar autoconhecimento, elas buscam autodesenvolvimento. Né? Primeiro você tem que buscar autoconhecimento pra você saber aonde e o que de estratégia de autodesenvolvimento você vai ter. E eu acho que, mas assim, isso acontece com a maioria das pessoas, né? Aí você começa a fazer curso, começa a te ler um monte de livro de quê? Desenvolvimento pessoal, né? Perfeito. E aí, eu tava nessa, porque acho que foi um boom, né, de podcast, desses vídeos no YouTube, aquelas coisas. E aí foi uma fase que eu estava no meu processo de me desenvolver, de mudar o meu estilo de vida, então eu corria 5 quilômetros todo dia num lago que tinha lá em Londrina. E eu corria ouvindo algum podcast, alguma coisa, né? E eu falava, caraca, mano, terminou a corrida. Sabe quando você termina de correr, que deveria vir um relaxamento mental, que geralmente acontece, né? Você fez um exercício aeróbico, né? Poxa, libera endorfina, serotonina, dopamina, te dá aquela... Cara, comigo não acontecia isso. Eu tava com a minha mente pesada, e além de estar com a minha mente pesada, eu não tinha aprendido nada não guardei uma frase. Então eu comecei a observar que esse negócio de ouvir o conteúdo enquanto eu lavo louça, eu ficava irritado. Por exemplo, eu estou em casa lavando louça e aí eu coloco conteúdo pra ouvir, eu fico irritado. Eu começo a ficar nervoso. Por quê? Porque a minha mente parece que tem barulho e aí eu coloco um outro barulho pra eu tentar ser produtivo. Esse barulho eu não aprendo e ainda eu me perco fazendo o que eu tô fazendo. Aí eu começo a ficar irritado. E aí tudo aquilo que falavam assim, que todo mundo fala assim, né? Poxa vida, tá indo pro trabalho, coloca um podcast, faz... Cara, não funcionava pra mim, entendeu? Então não funciona. Se eu tenho que aprender alguma coisa... E aí tirou um peso muito grande também. Sabe aquela coisa, por exemplo? Tá no ônibus, no metrô, vai ler um livro. Esquece, não funciona. Isso me dá ânsia. Entendeu? Tipo assim, esse tipo de coisa que o pessoal, eles queriam colocar como norma pra tentar aproveitar os tempos, pra mim, não funciona. Isso Quantos é anos você muito tem, legal. 30. 30. É legal você falar isso, Simon, porque até para os profissionais de saúde, né, que tentam ler um manual e sair achando que todo mundo funciona Sim, igual. Que, eu vou ler, exato. como que é o tratamento TDAH? Deixa eu ver aqui, TCC para TH, faz isso, faz isso. O que vocês acham que tem em comum que funciona de fato, assim? Por exemplo, rotina. Ter rotina ajuda vocês? Funciona. Funciona? Isso pra mim hoje é surpreendentemente o que mais me incomoda eu não ter. E me traz uma necessidade absurda de voltar pra ela quando eu saio, entende? Porque assim, eu preciso de fazer... E ter rotina não é fazer todo dia a mesma coisa, no mesmo horário. Não é exatamente isso. Eu preciso sim ter os meus horários fixos pra acordar, pra dormir, isso eu conseguir regular. Ter os meus horários fixos pra comer, tá? E a partir disso, aí eu altero. Hoje eu treinei, por exemplo, antes de viajar, 6:30 da manhã eu tava na academia. Ontem eu treinei 5 horas da tarde.
graças ao meu tipo de trabalho, eu consigo fazer essa variação. Então, assim, eu tenho determinados horários fixos que me protegem e a rotina, ela entra em eu repetir a atividade, só que eu repetir essa atividade, ela pode intercalar dentro do meu dia. Tem que ter um molde, Tem que pelo ter menos. um molde, exatamente. Horário para dormir e acordar, horário para fazer minhas refeições. A partir desse molde, eu consigo trabalhar. Poxa, hoje, por exemplo, hoje eu vou treinar, vou todo dia. Mas às vezes eu quero fazer uma aula de luta que eu gosto de fazer, que tem na academia, aí eu coloco. Então, eu vou alterando, né? Isso para mim funciona muito. E a mesma coisa, eu tenho sempre um padrão. Eu tenho que assistir uma aula do meu curso da graduação, eu tenho que assistir uma aula de algum curso de desenvolvimento, de algo que eu tô fazendo, entendeu? Tenho que postar 4 coisas, 2 reels, então, tipo assim, essas coisas é um molde que eu acordo, eu já sei que eu tenho que fazer e que não me deixa ansioso. O dia que eu saio disso, principalmente o dia que eu altero em não treinar, em não dormir, acordar no mesmo horário, sabe? Aí me incomoda. Aí você sente a diferença. Aí eu sinto a diferença. Aí isso me incomoda, isso me traz uma certa irritabilidade, entendeu? Por isso que hoje, por exemplo, eu já deixei tudo pré-pronto ontem, eu chamo de regra da marmita, né? Que marmita a gente deixa pré-pronto. Né? Então eu chamo de regrinha da marmita, que é deixar pré-pronto. Ontem à noite eu já deixei minha malinha pré-pronta, que eu falei, vou treinar, porque se eu for acordar às 6 horas, não, vou acordar na hora de viajar e vou dormir. E aí eu consegui fazer. Então, ter isso só que foi muito difícil pra mim. Porque eu falo com as pessoas, às vezes as pessoas acham que aconteceu do dia pra noite. Não aconteceu do dia pra noite, cara. Fazem 5 anos que eu comecei passeando com o Tobias, cara. O Tobias, que é o meu cachorro, eu comprei o Tobias. Por quê? Porque eu tava num processo de depressão na época, eu morava sozinho, e porque eu também eu morava sozinho, tava com depressão, e eu precisava de um incentivo que seja pra sair de casa, entendeu? Então eu falei, vou comprar um cachorro pra mim, funcionou, né? E aí eu ia passear no lago com o Tobias todo dia. Aí nesse passeio com o Tobias eu passei a caminhar, a correr 5 quilômetros. Aí eu falei, porra, vou treinar na academia que eu sou muito franzino. Então assim, aí coloquei o Muay Thai que eu fazia na praça, no ar livre. Então assim, cara, ó, 5 anos. faz 5 anos. Agora, você treinou antes de viajar. Mas pra mim faz total sentido. Depois de 5 anos, entendeu? Não tô dizendo que vai demorar 5 anos pras pessoas. Sim, mas a gente mas tem que você desenvolveu um hábito. É isso que você tá cara. falando. E É só... uma rotina inteligente, porque ela funciona pra você, porque ela é flexível dentro Sim, da sua agenda. Ou seja, nem todo mundo precisa acordar e treinar 5 horas. Não. Mas sabe que horas eu acordei hoje pra treinar? Porque a mulher demora pra se arrumar. E eu tinha que estar aqui antes das 9. 4h30 da manhã. Então, Era 4h50. talvez isso eu não... 4h50 eu tava em cima da esteira. Mas é por isso que é tão importante a gente entender a individualidade, porque, por exemplo, tinha um negócio lá, Five, que acordava 5 da manhã lá. Milagre da manhã. E tomava banho gelado. Mano, tem 2 coisas que eu tenho aversão. Eu não na gosto de minha banho vida. gelado. Não, banho e gelado, sabe o acordar que 5. acontece, eu acho? Mas minha tem teoria comprovação. do banho... Tem comprovação tem comprovação. científica de que funciona. Mas aqui, Pra algumas eu pessoas, pra saber, mim, é eu uma queria desgraceira. saber quem foi o indivíduo Quero que nomes. decidiu comprovar cientificamente isso, É. cara. O cara não tinha nada pra fazer. Lascou Não. nós. Mas sabe qual que é a minha teoria do banho gelado? Banho Não gelado precisa. funciona, sabe por quê? Você toma um raio de um banho gelado. Mas funciona Cara, pra não algumas pessoas. importa o que Aumenta a aconteça no dopamina. seu dia, você já se fudeu tanto. Então, Que eu tudo é, é lindo, o que eu entendeu? tenho. Tipo Não, assim. não. Mas Eu é. entro Cê- nessa cê- filosofia cê prova do banho o gelado. pior, né? Depois vai... Essa filosofia do banho Depois gelado, eu- só rapidamente você tem que concluir, né? Eu entendo ela da seguinte maneira. É, Tem a validação científica, né? Da liberação de dopamina, Isso. etc. sobre isso, tá? Só que tem um outro viés que eu acho que é muito válido, que é o viés de você colocar já logo no início do teu dia um incômodo, né? E isso faz muito sentido. Só que eu escolhi outros incômodos, entendeu? É. Eu escolhi incômodo, sei lá, de eu tomar café sem açúcar, de eu cortar... Então, assim, e eu acho que de tempos em tempos é necessário a gente colocar incômodos, porque, cara, eu postei até uma frase do Pondé. O teu dia tá ruim? Calma. Fica tranquilo que vão vir outros piores. Cara, é exatamente isso. Porque, assim, é exatamente isso. A gente vive numa sociedade hoje, né? Que tem o micro-ondas pra esquentar comida, que tem o pedido no iFood, né? Cara, eu, por exemplo, pode parecer besteira.
A minha academia é no 4º andar. Eu já vou treinar, mas eu subo todo dia de escada. Por que eu subo de escada? Pode parecer bobeira, eu já vou treinar. Não, que eu falo, porra, eu vou me colocar esse incômodo. Então, a todo momento, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu busco pequenos incômodos porque eu era um cara muito fraco e frouxo, cara. Eu era esse cara. Eu era o cara que chorava por qualquer coisa. Tipo, melindroso. Mas melindroso no sentido, tipo assim, porra, mano, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, eu aprendi que colocando determinados incômodos, Mas bem eu ia gelado é isso forjar mesmo. uma Ele personalidade faz mais você- forte. ele faz você... Eles chamam de um conceito de você ser antifrágil. Antifrágil. Por causa da hormese. E eu pensei a mesma coisa Eu com acredito relação ao nisso, banho cara. gelado. Eu falei assim, Não, mas eu não vou escolher Eu isso, não porque quero já tenho banho outros frio, castigos. entendeu? Eu escolhi posso- outras posso- coisas. Eu falei a Você- mesma coisa. Eu tenho outros castigos. Eu já tenho que Posso ser fazer dieta. antifrágil? Eu já tenho que Posso ser E aqui tá treinar. um de outra detalhe. E coisa? aqui tá um detalhe. Eu já Você tomo vai choque falar, na academia. tinha que ter um negócio não. pra bater aqui. E aqui tá um detalhe, né, cara? E aqui tá um detalhe, né? Sabe aquele... As pessoas falam assim, mas eu já tenho um transtorno já pra lidar, né? Eu falei, cara, mas exatamente isso. Se tu não sabe lidar com pequenos incômodos e que você... A questão de colocar um banho frio é você colocar deliberadamente esse incômodo. Não é que o Deliberadamente. incômodo que a vida trouxe, entendeu? Pô, a vida trouxe, tu tem que resolver, né? Ponto final. Agora, quando tu escolhe deliberadamente, as coisas mudam. E aí que tá. O transtorno é o maior incômodo que a vida me trouxe, E né? tem outra, Certeza. né? A rotina, eu vejo que ela também dá uma sensação muito boa, porque normalmente o TDAH ele vem acompanhado de ansiedade. Então, Perfeito. quando eu sei mais ou menos o que vai rolar no outro dia, Sutil, eu ansiedade tava absurda. eu tava agora conversando com uma moça de uma empresa que está negociando um treinamento, e aí eu falei para ela assim, onde fica o treinamento? Ela falou, nos Jardins. Eu falei, você tem um endereço? Ela falou, não, mas treinamento é daqui 40 dias. Eu falei, mas já me dá o endereço, porque eu quero ver onde fica. Eu coloco no Google Maps, eu faço um movimento. Eu não vou de carro, então eu já quero fazer a logística. Isso me acalma, Sim. montar essa rotina. Então, isso que o Simon falou é muito legal, que eu acho que é esse ponto que a gente se encontra, que é, eu tenho algumas coisas no dia já pré-determinadas, e aí no intervalo dessas coisas pré-determinadas eu posso ali pensar na hora. Porque se eu sei, por exemplo, uma coisa banal que eu faço, eu sempre faço café na cafeteira ali, eu monto as coisas à noite. Que aí na hora que eu acordo eu só ligo. Eu só dou... E ainda quero botar uma Então, tomadinha da organização Alexa. vocês colocariam como realmente isso é muito Organização importante, é a grande né? chave. É, mas eu sou ruim pra caralho. É a grande chave. Na realidade, na minha opinião, o maior problema que envolve o TDAH em todas as esferas é a organização. É. Muita gente fala que a grande treta do TDAH nos relacionamentos é a comunicação. Eu discordo, tá? Por que eu discordo? Não, fala que é comunicação, pô, senão eu tô Não, desempregado. pelo amor de Deus. Mas a comunicação tem um Fala assim, papel, não, comunicação é boa. tem um papel fundamental Siga o William Burguet. pra gente conseguir alinhar os pontos, um obviamente. Mas, inclusive, sigam ele, tá? Isso, Por favor. ouçam ele. Mas por que eu discordo que é o principal, né? O principal ponto, na realidade, na minha opinião, é a organização. Porque se a gente for pensar que o indivíduo que tem um TDAH, né? Vamos imaginar a cena clássica da mulher, o esposo, né, em casa. Ela olha pro parceiro TDAH deitado no sofá, rolando a tela do celular por N motivos. E ela fala assim, e aí, cara? Pô, tem como você lavar a louça pra mim? E ela fala, não, beleza, já vou. E ele vai se perdendo um pensamento, se perdendo uma coisa. Dali a pouquinho ela volta, cadê? Você não foi ainda? Né? E aí a gente começa com uma treta ali. Tá, um ponto. Outro ponto. E isso é questão de organização, porque é questão dele falar assim, porra, agora é o momento de eu fazer isso, depois é o momento de eu fazer aquilo. O TDAH ele vai se perder, porque ele vai começar aqui, ele vai largar aquilo ali, depois ele vai para aquilo outro, né? Ah, coloca o frango na geladeira. Você vai colocar o frango, aí você não coloca na geladeira. Na geladeira você coloca o brócolis e o frango você deixa dentro da sacola. Aí estragou o frango. Você tá me Entendeu? filmando? em Então, casa? organização, processo. Como é que Aí, você sabe que eu faço aí, isso? porque eu faço. Aí vamos pegar aqui, só que eu não tenho ninguém que me cobre, entendeu? É mais tranquilo. Eu falo, puta merda, já era. Estragou. É. E aí, vamos pegar pro outro ponto. Cara, planejar a vida. O que eu quero pra mim futuramente?
que eu quero daqui 5 anos? O que eu quero pra esse relacionamento? A gente vai ter filho? A gente vai se organizar pra comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquelas férias? Isso é organização, isso é planejamento. Isso dá treta no relacionamento. Então, assim, a organização é o grande calcanhar de Aquiles do TDAH, que faz parte das nossas funções executivas ali do cérebro. Então, assim, eu acho que as outras coisas a gente consegue alinhar. Eu consigo alinhar uma comunicação que seja assertiva, eu consigo alinhar determinados pontos. Agora, a organização É o ponto é um chave. ponto que vai permear sempre a vida do indivíduo que tem TDAH. É organização financeira, é organização de vida, é organização de trabalho do dia a dia, de si, como pessoa, é organização mental, né? Para mim, esse é a grande treta que o TDAH ele traz. Aí tem uma dificuldade de você, porque assim, não é o natural. Por exemplo, quando a tia da limpeza faz a limpeza da minha casa, mano, é um transtorno, porque as coisas estão organizadas ali. Então a casa é meio Isso que meio você falou é muito bom, porque a gente tem que ter eu o sei nosso onde tá. ponto. Se eu coloquei esse cérebro aqui, olha como é que é a organização. Aí vem meu parceiro, pega o cérebro e coloca aqui, tu me ferrou. Já Tu perdeu. acabou comigo. E aí você já me deixou nervoso, já me deixou ansioso, já dá uma treta pra mim, vai dar um bug, né? Simplesmente você colocou em outro lugar. Então se a carteira tá aqui, é sempre aqui. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que você falou da outra vez, eu quero saber se é comum pra vocês dois, tá? O Simon, quando veio aqui, foi lá, né, no nosso outro podcast, na outra sala, comentou que qualquer estímulo, o seu cérebro vai pegando. Então, o som Sim. do ar-condicionado, várias coisas Eu ouço, que a por gente... exemplo, o som do computador bem de fundo aqui. É? Sério? Real. Sim. E qual que é o som? Não, aquele... Ventoinha. Ventoinha. Aham. Que você Caramba, jamais. Então, Acho que nem do lado. isso é uma antena Sério? mesmo ligada a mais estímulos, é isso? Vocês acreditam que vocês estão mais ligados em, tipo, a luz, não sei o quê? Responde, som. depois eu respondo. Inclusive, a gente tem o tálamo ali que ele vai fazer a gestão dos estímulos. dos 4 sentidos, né? Porque o olfato não passa pelo tálamo. Então ele pensa assim: bom, eu tô pensando no assunto, tem a ventoinha do computador, é desnecessário, ele faz um bloqueio daquele som. O TDAH é meio furado esse tálamo. Então, hoje mesmo eu estava dando o treinamento e aí passou um ônibus na rua e deu uma freada, e fez aquele tsh do ônibus e tal. Tudo a gente responde. E aí aí passou o ônibus, aí eu falei assim: vocês perceberam que o ônibus freou? Aí os professores: não, que ônibus? O que você tá falando? Eu falei: então, porque o ônibus acabou de frear ali do lado e me tirou a concentração. Então, realmente, ao tempo todo, ouvindo os vários estímulos. Por exemplo, tá fazendo prova, alguém derruba a caneta. Porra, até voltar pro lugar é Nossa. muito difícil. E isso é muito louco. Eu tenho TDAH e tenho transtorno bipolar, né? Quando a gente coloca o Simon numa fase mais alterada de mania, por exemplo, isso é mais perceptível ainda pra mim. E se a gente for olhar dentro da escala evolutiva, né, dizem que esse foi uma característica muito importante, né? Das tribos, dos nômades lá atrás, que eram a galera que tem TDAH, ou a galera do transtorno bipolar. Por quê? Porque isso é fato. Eu lembro que eu fui no consultório com o meu, por exemplo, ela pega aquele papel ali e eu respondo Já na era, hora. os dois olharam. Entendeu? Até os 3, eu tô junto. Mas Aí olha, ela tá cada vez mais se enquadrando no TDA. e essa questão de responder, né? Principalmente na questão do transtorno bipolar, pra mim, ela numa escala evolutiva, dizem, né, que isso teve uma importância muito significativa O TDAH? para o TDAH e o transtorno bipolar, essa característica, Pra para manter manter na evolução, a né? evolução. Porque, A evolução tinha tirado, né? eu acredito verdadeiramente que se o TDAH tá aí, se o transtorno bipolar tá aí, eles tiveram uma importância dentro da escala evolutiva, Perfeito. obviamente. Tudo teve uma importância em algum momento na escala evolutiva, né? E aí eu fui no médico consultar, eu lembro, foi até um médico aqui em São Paulo, eu estava num estado de mania, e aí ele observou isso, fazendo sabe o quê? Eu lembro que ele, sabe aqueles negocinhos que eles usam pra reagir quando bate no teu joelho e do tal? reflexo. Isso, reflexo. E aí ele percebeu que os meus reflexos eles são alterados e realmente ficam maior. Eu tenho um reflexo que é absurdo. Caiu um negócio, eu respondo muito rápido.
Estamos falando de... De um Homem-Aranha. Estamos falando de eletricidade. Não, é sério, é sério. O meu Tem reflexo, lá o quando eu aranha- estou em estágio de mania, ele é muito mais alterado. Além disso, ele pegou aquele, eu não sei o nome, que é aquele aparelhinho de ouvido, que ele falou assim, ó, eu vou bater ele aqui e você me responde quando você parar de ouvir. Ele parava de ouvir e eu continuava ouvindo. Então, aguçado o sentido, né? os meus sentidos ficam muito mais aguçados, né? Então a gente responde muito mais esses estímulos. Isso já com TDAH. Com o transtorno bipolar Nossa. e mania, meus sentidos eles ficam bem mais aguçados. Não, e quando alguém, por exemplo, Isso- a pessoa tá falando e fala assim, presta atenção e dá um grito. Assim, É, nossa, dói Então, os isso ouvidos. pra mim você Ah, fala, pô, isso é essa é bom. Cara, isso na realidade é perturbador, porque Não, achei cansa que você demais. Isso na realidade é muito Cansa, perturbador. né? porque Achou que cansa. era um aviso que ela fez assim com o caderno? Eu vi. achei que era um aviso. Ah, Fala, só eu vi a nem vi. página. Ela queria colocar. Mas assim, eu sinto isso aguçado também. Então, por exemplo, eu nunca gostei, quando era adolescente, na minha fase que eu deveria fazer isso, de ir em balada. Lá, bom. Eu já gostava bastante. Nunca gostei, velho. Nunca Você gostei. trabalhou com Trabalhei, isso. É. adorava balada. E hoje eu percebo que, assim, se eu vou num lugar que tá Você acha que era muito por causa do barulho, estímulo? Total. Mas olha que O interessante. barulho o estímulo auditivo é muito Olha forte que pra mim. interessante pra você, pra o que a gente tá conversando, né? Eu já fui da linha de fazer eventos, né? Então eu gostava muito. E eu gosto de superproduções, né? Mas eu não sei se isso está relacionado ao TDAH, isso é mais um traço da minha personalidade. Por exemplo, se você for pegar e assistir, tem um negócio que eu fiz que chamava Café com Ritalina, né? Era uma super live que eu fazia, que era uma super produção. Tinha máquina de fumaça, luz. Era uma Show do Kiss, Era um show do show Kiss. de TV, tá Aham. ligado? Que eu fazia. E aí, isso, a galera, muita gente gostava, e eu gostava também, porque era aquilo que me instigava a fazer. Porque, tipo assim, pô, fazer uma live em casa sentado, que merda, entendeu? Não tem graça nenhuma. Agora, pô, 1 milhão de câmera, luz, e pá, e sirene. Eu lembro que eu ficava muito empolgado, porque a primeira vez que eu fiz, eu fiquei tão empolgado, que eu lembro que o pessoal falou assim, o pessoal ficou meio assustado, entendeu? Porque eu parecia Ele Super tá um pouco Saiyajin. exagerado Sabe o nessa- Super Saiyajin que vai evoluindo e chega uma hora que parece que vai explodir? Eu fui quase isso. E foi tão difícil pra mim que eu não tinha coragem de me assistir depois. Eu só fui me assistir 2 meses depois, porque eu tinha vergonha de ver. Mas era um estado de Mas mania? continuava falando. Pode ser que sim, naquele dia, né? Eu não tinha diagnóstico de bipolaridade ainda. E aí eu tomava o psicoestimulante e eu estava dentro do ambiente que eu adorava e eu... Era uma metralhadora. A galera falou que em casa eu ficava assim, ó. Tipo assim, pegando conteúdo. E eu fiquei com muita vergonha de me assistir. Demorou 2 meses. Só que eu sou um cara que eu sou assim. Beleza, vou fazer de novo. E eu fiz a segunda vez. Só que aqui tá uma coisa do TDAH que ninguém me fala. Que a nossa... Eu falei, bom, eu preciso respirar. Então eu falei, olha, eu vou respirar em tal momento. Em tal momento eu vou fazer tal coisa, né? Roteiro perfeito. Sabendo. Tudo certinho. Só que a dificuldade do TDAH não tá em aprender, não é o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. O problema é colocar em prática aquilo que eu sei, porque a parte que eu aprendo é aqui atrás, a parte que eu coloco em prática é aqui, né? E aí o que aconteceu na segunda vez? A mesma coisa. Absurdo. Falei, caraca, cara, não consegui. Terceira vez, vou fazer de novo esse negócio. Só que na terceira vez eu fiz um negócio diferente. Eu falei, cara, grande sacada óbvia do TDAH. O meu ponto de regulação não é interno, é externo. O que regula o TDAH não é ele, é algo que está no meio. ele Eu tá preciso no ambiente, colocar um ele ponto reage no àquilo, meio, né? isso. Eu preciso colocar um ponto no meio que me faça regular. E aí eu cheguei pra produção, falei assim, produção, toda vez que vocês perceberem que eu estou começando a alterar, vocês vão soltar uma sirene. Sirene mesmo. Ué, 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 ué. E aí, toda vez que eu começava, eu soltava uma sirene. E eu, galera,
Vamos respirar junto comigo aqui, ó. Volta pra base. E aí foi a live inteira e deu certo, né? Porque tive essa sacada aí. E foi muito legal, porque além de tudo, você, tipo, meio que tirou um sarro disso Sim. e fez disso. Mas O pessoal, às vezes, entender, até né? ficava esperando chegar a sirene, Sim, né? é. Virou até um negócio, porque se eu estivesse assistindo, eu ia ficar... Nossa, quando será que vai ser? Cadê? Não, Altera. empolga, Fica doido se aí. empolga. Não, a gente já ia fazer a sirene, né? E a empolgada. gente. E é louco, né? Porque, por exemplo, eu toquei muitos anos. E Aí. quando eu tava tocando, eu tava ali em Ó, que hiperfoco, legal, né? tocando bateria, por Balada, exemplo. bar, é muito ligado é. isso aí, né? Mas assim, eu tô produzindo barulho, então não me incomoda. Louco isso, né? Tocando Ou bateria. porque é um barulho, tipo, mais, sei lá, estruturado, assim, que é diferente de Então, um barulho de, não, mas por exemplo, sei lá, poluição mas sonora. eu, por exemplo, eu não gosto de ir num show de rock e ficar ouvindo alguém tocar. Mas ele toca. Mas eu toco a mesma Legal. música. Se for eu tocando, aquilo me E assim, às vezes a gente cai numas profissões ou numas ações que a hiperatividade, ela é um combustível. Né? Hoje uma mãe me chamou e falou assim, meu filho tá tendo problema porque TDAH. Eu falei para ela, eu posso te dar 725 exemplos de pessoas bem-sucedidas que têm TDAH. Tem criança que é míope, tem criança que manca e tem criança que tem TDAH. Segue o jogo, não fica esquentando a cabeça. Claro, porque começa a ficar aquele negócio, tem TDAH, então eu não posso lavar louça. Cara, se tem uma coisa que eu respondi no comentário hoje lá, de uma menina que fez, eu falei assim, querida, TDAH é um transtorno que não é incapacitante. Exatamente. É totalmente gerenciável, É um asterisco, com tratamento é um- correto, com mudança de estilo de vida. Não é incapacitante. Pessoa que se coloca em uma situação incapacitante por conta do transtorno, a gente tem que analisar as coisas que estão envolvendo. Será que está num processo depressivo, que não consegue sair da cama? É uma comorbidade. Agora, será que tem alguma comorbidade como transtorno bipolar? Né? Alguma coisa está errada aí. Porque se a gente for analisar o TDAH em si, ele não é incapacitante, não é um transtorno que poxa a vida. Não. É difícil, não pode romantizar, temos que falar sério, mas não é Só incapacitante. que também você tem que achar, é o que eu tô dizendo. Então, por E exemplo, a quando forma eu vou que tocar, funcione. Quando eu vou tocar, até hoje, eu fiquei, sei lá, 10 anos sem tocar. Cara, sentei na bateria, aquilo, a dopamina dá um punch assim tão forte que eu toco por 5 horas. Eu dou treinamento de 12 horas que quem tá assistindo o treinamento já não aguenta mais. Fala, mano, como é que você tá 12 horas aí em cima? Eu falo, vocês me avisaram que deu 12, porque eu quero ficar aqui. Por quê? Porque Igual quando eu dou aula. Não, porque quando entra no hiperfoco e você começa a alimentar aquilo, é muito louco. Agora, tem uma igreja do lado da minha casa, né? E o pastor lá, ele grita, mano. Ele gosta de É tirar a forma que as tirar igrejas usam. É. A galera fala que eu pareço Não, por pastor. exemplo, eu morei muitos anos do lado da congregação. Você nem Sei, fala. Morei do lado da Você congregação. nascido e criado na Nunca congregação. teve problema. Mas essa aí o cara grita e sai capeta. Eu acho que é por causa sei lá. eu grito, né? Eu Mas, gritava mano, mais, agora eu sou um cara mais Eu tô assistindo comedido. uma aula. Aí a minha casa tem janela anti-barulho lá, anti-ruído. Anti-ruído. Eu fecho tudo e tal, e para assim aquele som, eu tô prestando atenção. Aí faz assim, sai capeta. Que você bem lá no fundo. Puta, aquilo já me tira do lugar. Eu sei. E tocar a bateria qualquer não- coisinha, cara. É um ruído. Cachorro latiu, eu já. Mas parece Meu que o Deus, ouvido. cara, a hora que eu engrenei. Parece que o ouvido, ele tá num muito grau. bom. Ele tá num grau de sensibilidade. Só que, por exemplo, tem uma piadinha que a Cláudia faz que é engraçada. Às vezes eu tô assim, por exemplo, vendo um negócio meio viajando e a Cláudia tá com alguém. Aí a Cláudia fala assim: olha lá, ó. Pode falar pro William que a gente vai pegar as coisas da casa dele. Vamos botar fogo na casa dele? Vamos embora daqui? Que ele não presta atenção. E eu tô lá. E eu não tô prestando atenção de fato. E ela começa a zoar com alguém, a pessoa fala, não é possível. Ele não tá prestando atenção. Pode falar que você vai dar uma facada nele. E eu tô lá viajando. Aí daqui a pouco ela me chama e fala, eu falei pra ele e tal. Ele falou, sério que você não tava ouvindo? Não. Porque quando entra nesse lugar do hiperfoco, nossa, só que às vezes o hiperfoco é o quê? Tá fazendo prova e você fala assim, ali ó, um triângulo de ponta cabeça e um de pé. E aí vem um verde e um verde. Pronto, já foi pra Nárnia. Aí foi pra Nárnia, você tá com o hiperfoco lá e aqui você não tá ouvindo nada. Pode barulho, E o pode tempo fazer... passando. Uma característica, Pode fazer uma coisa muito comum que acontece comigo no hiperfoco é que durante o hiperfoco é meu bolachinho. nítido. Não, obrigado. Nítido, vou só o chocolatinho daqui a pouco.
que eu tava falando? Do hiperfoco. Não almocei, mano. Tá mó bom. O que eu tava falando é muito bom. Mas Essa é a nossa frase matriz aqui hoje. uma coisa que acontece muito comigo no hiperfoco, e é perceptível durante o meu hiperfoco, né? É dor de cabeça que eu sinto. No hiperfoco, Eu tô hiperfocado, e aí o que faz eu perceber que eu tô hiperfocado é que a estafa que começa a me dar. Olha. Eu não saio do hiperfoco, continuo no hiperfoco, continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Só que começa a me dar uma estafa mental, e aí, inclusive, eu começo a ficar irritado. Eu tô no hiperfoco fazendo algo, eu continuo, começa aquela estafa, começa tipo uma dor de cabeça, eu falo, opa, meu cérebro tá... É porque o cérebro tá trabalhando demais, né? Então, agora pergunto, vocês sabem, tem uma explicação pra a mesma pessoa que tem dificuldade com foco ter Por hiperfoco? exemplo, foi uma dificuldade muito grande agora eu continuar o que eu tava falando com tudo isso que aconteceu aqui. Tipo assim, muita. Muita. E aí eu tive que olhar pra você Tipo, e me deixa- forçar assim, entendeu? Porque a vontade era chutar ele debaixo da mesa. Eu acho que, sabe? Não, O pior de tudo foi que ele ficou pondo salzinho. você Não, e aí reparou? o barulho do Deixa eu ver plástico, ele cara. assim, ó. Aí sabe o que vem na minha cabeça? Vai assim, puta que pariu, ele tem TDAH, não é possível que ele não sabe que eu tô aqui sofrendo. a gata falou assim, faz um estímulo que a gente vai fazer um teste. Eu falei assim, filha da mãe, eu falei assim, O pior regula. foi ele- E aí eu tô aqui, ó, regula. Então olha o trabalheira, não respondeu o estímulo, continuar um assunto que eu tava Mas com ele no você, saquinho. o pensamento aqui, ó. Filha da puta, ele sabe que eu tenho TDAH e ao mesmo tempo assim, eu regulo emocionalmente, Simon, regula E eu emocionalmente. assim, ó, não, vou colocar aqui pra não derrubar. Já foi pra casa do chapéu o assunto. Eu falo, não, Puta, Ele, e Pega. aí, Derrubar o ele salzinho. ficou Cara, assim, ó. foi- Aí eu, "Que é Foi isso?" Aí ele- torturante, cara. Aí, derrubando o salzinho. Mas Quem parabéns, põe o né? farelo? Continuou. Por quê? Porque se fosse antigamente, eu ia pegar e falar assim, porra, mano, pelo amor de Deus que eu tava... Aí eu falei, Ai, eu só tô que, rindo né, muito aqui. eu lembro de uma vez, com o DLP, que o cara falou assim, Simon, você vai conseguir, cara, mostrar um outro perfil na rede social quando... Eu já tava comendo. Foda-se, tá ligado? Tomar banho, eu dane-se aqui. Agora eu perdi. Tá bom, agora deixa eu retomar. Não, sabe o que eu penso sobre essa questão de você ir de um hiperfoco para um não foco? A gente... A outra tá rindo. Eu vou te atrapalhar. Vamos lá, respira. Mas eu penso que assim, nós somos dificuldade extremos, né? Nós somos extremos, né? Sim. Então assim, ou tá focado pra caralho ou não tá focado em Por nada. quê? Me explica. Então, mas imagina assim, ó. Imagina que você tem um tubo que ele tá entupido. Aí ele começa a reter água. Aí tá entupido, tá entupido. Quando aquilo abre, ele faz assim, brá! Então eu penso que assim, vai produzindo a dopamina e não tem o limiar ali. Ele fica carregando. Quando chega num lugar que acessa, ele vai de uma vez. E aí ele abre, ele Mas desperta. o E o lugar é o interesse, né? Porque mas e aí não- eu e ia nem perguntar sempre o isso. interesse precisa ser. Porque foi o que você falou, às vezes pode ser o interesse nos triângulos. Então, por Ah, exemplo, tá. mas eu me deu interesse do sal não cair. Então eu fiquei prestando atenção, eu fiquei fazendo assim, não, vai cair ali e tal. Nem tem sal, tá, E eu galera? perdi. É farelo. Ele Farelo. pegou todo o farelo do negócio e jogou Farelo. por cima, o que todo mundo Só tem que eu não escutei o que o Simon falou nesse momento. Porque eu tava pensando assim, mano, se o farelo cair na mesa, vai zoar aqui e tal, então deixa eu tomar cuidado. Mas aí eu tava chacoalhando o negócio, vocês falando. Então, só que essas é uma chavinha que fica assim, conecta, desconecta. Então, mas conecta, aí então eu desconecta. pergunto assim, o hiperfoco, ele vem, como essa explicação que você deu, ele vem por temas ou barra Aleatório. ele vem de repente, do nada. Aleatório, É completamente aleatório. Completamente Não aleatório. tem como ter. Porque, por exemplo, É, se você eu me vou ser pergunta, muito sincero. farelo te dá hiperfoco? Não. Te dá verdade. te dá Gente, interesse. É, Tem dias, cara, tem dias que eu consigo sentar, me hiperfocar naquilo que eu me predispus a estudar, a trabalhar, e fluir tranquilamente. Tem dias que vai ser um parto eu conseguir fazer aquela mesma coisa. E é porque a matéria é mais interessante ou menos interessante? Não. Né? Simplesmente aquele dia, por alguma conjuntura de fatores, por um sono talvez, por uma atividade física que eu fiz, por eu estar de forma equilibrada emocionalmente, talvez, vou sentar e vou hiperfocar. Porque assim, uma coisa que eu, pelo menos comigo, eu observo, é que a gente, assim, o TDAH geralmente ele funciona de que maneira, né? A gente
a gente sempre está no polo da cobrança. Se eu estou hiperfocado, eu estou hiperfocado em algo, então eu vou me cobrar muito para estar produzindo aquilo da melhor maneira possível. Ou se eu estiver hiperfocado em coisas aleatórias, eu vou hiperfocar e eu vou me cobrar por ter perdido tempo hiperfocando em coisa que era aleatória. E se eu não estou no polo do hiperfoco, eu não vou estar numa zona mista. Eu vou estar numa zona de desinteresse, tá? De coisas extremamente aleatórias, vendo nada, passando tempo paralisado, sem fazer nada, que vai me colocar numa posição de cobrança também. Então, assim, é meio que para conseguir explicar o TDAH, é como se fosse meio nebuloso, assim, o que acontece com a gente. Na realidade, eu acho que a palavra que explica é como se você fosse um indivíduo perdido. O sentimento é de perdido. E é muito engraçado eu falar isso pra vocês, porque esse sentimento eu acho que ele vai acompanhar sempre. Porque por mais que eu tenha... E aí o que minimiza esse sentimento é o que a gente conversou. Ter uma rotina minimamente organizada, com determinados horários. Já sei o que vai rolar. Isso, já saber o que vai rolar. Passos. Porque mesmo no dia que eu não vou entrar e não vou produzir da maneira que eu gostaria de produzir, não vou hiperfocar, eu pelo menos eu vou sentar, vou olhar e eu vou ter determinados ganchos que vão conduzir o meu cérebro ao hiperfoco. Porque o hiperfoco ele pode ser conduzido. Eu acho que uma coisa que as pessoas que têm TDAH, elas romantizam muito essa questão do hiperfoco e não olham, é que eu consigo induzir o meu hiperfoco sim. Eu consigo sim sentar num ambiente adequado. Eu consigo... Cara, por exemplo, eu consigo hoje, eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Só que se eu pegar pra estudar simplesmente sentando, olhando qualquer coisa aleatória, eu vou me perder, eu vou sair, eu não vou engrenar. Então o que eu tenho que fazer? Eu sei que gosto de andar, eu sei que gosto de explicar pra uma plateia invisível. Então o que eu faço? Eu não tô interessado em entrar naquele assunto, mas eu vou me predispor a ficar 5 minutos naquilo ali, 10 minutos. Isso aqui vai dar maturidade do indivíduo e falar, porra, vou sentar a bunda 5 minutos só, né? Não tem transtorno aqui que impeça você de fazer isso. Essa é uma grande verdade que pouca gente fala. Eu me predisponho aquilo a 10 minutos. Se deu 10 minutos e eu não engrenei, andando para um lado para o outro, falando em voz alta, sabe? Me portando da maneira que eu gosto, aí eu largo aquilo. Eu vou fazer uma outra coisa, vou tentar uma outra atividade que eu tenho que fazer. Mas o hiperfoco, não sei se você concorda comigo, mas eu consigo induzir ele para eu conseguir engrenar. Quando a gente começa a se conhecer, né? Sim, então, por exemplo, eu faço trocas de... Eu faço trocas também. Por exemplo, eu chego em casa com fome. Fome aumenta a dopamina, a gente sabe. Então, por exemplo, se eu chegar em casa, comer e for fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Não vai. Porque depois que eu comi, minha dopamina baixa. É Sim. automático. Então, por exemplo, tem aquele relatóriozinho para fazer. Eu sento com fome e falo assim, eu preciso fazer o relatório para comer. A recompensa vai ser a comida. O relatório passa a ser interessante porque eu sei onde eu vou chegar. Uhum. Mas quando bate o hiperfoco, esses dias mesmo eu tava fazendo um exercício, aquele da perninha que... Como chama lá? Você que é da malhação? Que estica a perna, assim? Ih, não sei. Os nomes eu não sei. Tava fazendo exercício. Treino de perna eu fujo. Tava fazendo exercício de perna. Treino de perna, a única forma de eu fazer... Leg press. A única forma de eu fazer o exercício de perna é eu colocar 45 minutos cronometrado, 30 minutos, 45 minutos, pra fazer rapidão. Porque aí eu fico assim, tem que bater o horário. Tá, aí eu vou. Então, porque aí eu tava fazendo exercício e eram 4 séries de 8. E aí eu sempre tô assistindo aula durante a academia. Eu não consigo sentar e fazer o exercício. É maçante pra mim. Aí eu tô lá sentado, 1, 2, 3. Aí entrou um tema na aula muito interessante. Falei, puta, eu tava procurando esse negócio e tal. Daqui a pouco, quando eu me liguei, eu tava 23, 24, era 8. Eu já tava fazendo 23 repetições. Eu não consigo. Então, quando bate o hiperfoco, eu falo, mano... Então, assim, por exemplo, exemplo. Até o exercício, que é uma coisa cansativa, que não é uma coisa prazerosa, ele fica em segundo plano. Você consegue fazer. Você ficou fazendo, então, o que eu faço? Eu costumo trocar essa fonte de dopamina. Então, comer é um exemplo. Ou, eu tenho que fazer um negócio muito legal. Então, eu coloco uma atividade burocrática no meio. Porque eu sei que se eu passar por isso, a recompensa é chegar naquilo. Eu não tenho a capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
eu não consigo. Academia, Se eu- eu vi podcast. Não, jamais. É que Eu pra não mim, vou, eu academia é não vou, repetitivo, eu só não preciso vou o fazer, mesmo, mas né? pra mim também. Mas eu não vou fazer a academia bem e eu não vou ouvir nada do podcast. Não funciona. E sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar 2 horas na academia. Agora, se eu colocar um tipo de música, eu fico 45 minutos. Eu coloco meu cronômetro, meu celular geralmente fica carregando. Aí eu pego meu aqui, ó, coloco o cronômetro. Geralmente eu dou um espaçamento de 45 segundos a 1 minuto de intervalo entre um exercício e o outro. E 45 minutos eu termino de treinar. Não gosto de treino. Pra mim funciona assim. E é um tipo de música específica. Você Não descobriu uma funciona. música que Essa- funciona. Então, tipo, é dessa forma que eu funciono na academia e eu pô, tô ali. E eu não adoro academia, não. Não gosto de academia. E se alguém for conversar com você na academia? Já Eu era? Você converso, se perde? eu sou extremamente sociável, gosto de conversar com um monte de gente. Mas eu já prefiro ir nos horários também, que é vazio, né? E também tô com o meu fone. O fone de ouvido é mais uma barreira para as pessoas não conversarem Social, comigo. Eu também. geralmente Eu é uma barreira social. converso, mas eu paro o exercício. Ah, Não, sim, é porque igual também fazer não dá. lição. Quando eu ficava conversando na sala de aula, fazer tem lição, fazer atividade. Tempo de atividade. Eu falo, como assim? Já Mas- foi? Ó, peraí, se o Paulo Musi estiver nos assistindo e falou, vocês falaram do exercício? Cadeira extensora. Aí, ó. Peguei aqui o nome do exercício. Então, tava lá fazendo a cadeira extensora e fiz 23, a série. Sobre De o hiperfoco, por exemplo, eu não minto, tá? Eu sempre eu dou aula pros meus alunos, geralmente é de segunda-feira à noite, né? Toda segunda-feira tem aula que eu tenho que dar pros meus alunos. E aí eu entro pros meus alunos e falo, galera, é o seguinte, hoje eu não tô nem um pouco afim de estar aqui com vocês. Nossa. Já começa assim. Aí eles dão risada e tal. E sabe o que acontece? Quando eu falo que eu não tô nem um pouco afim, são 4h30 de aula. Pá, aula. Aí a Comigo galera do funciona grupo, muito bem. aula foda, maravilhosa. Por que é isso? O que foi? Olha só, eu não tenho opção, porra. Eu tenho que dar aula. Então eu tenho que sentar a bunda. É simples a fórmula. Sentar a bunda pra fazer. Eu não queria fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é dar aula. Falar de um tema que eu gosto, entendeu? Só que eu tenho que sentar a bunda, ou seja, me forçar pra engrenar por alguns minutos. E ali não é alguns minutos que eu tenho que ficar pelo menos 1h30 com a galera. E o que acontece é eu entro no hiperfoco e vai embora. Então, aí eu comecei a perceber. Falei, cara, isso é óbvio. Mas você não sente isso nos atendimentos também? É Real. atendimento, então Tipo isso assim, é todo mundo. eu Às vezes acho você tá que, mega cansada exato, e você não não vai quer, rolar. e aí você Não, fala assim, nossa, ai meu Deus do atendimento céu. tem dia que você fala, Jesus Cristo, Eu não quer sair quero correndo. atender, só que aí você faz a sessão e é muito boa. Isso vale pra tudo. Eu comecei a implementar isso e tudo que eu vou fazer. Então, cara, é a velha história que eu falo, pessoal, que mudou a minha vida. É mini hábito, é micropasso, cara. Eu me proponho a fazer 5, 10, 15 minutos no máximo. Se dentro dos 15 minutos eu não engrenei, fecho aqui e esqueço. Sabe por quê? Porque eu sei que não vai conseguir, não vai funcionar. E aí eu vou fazer uma outra tarefa, vou fazer uma outra atividade. Ponto final. O que funciona pra mim também é fracionar, por exemplo, eu tenho que fazer 3 coisas. Sei lá, limpar a casa, ler um livro e eu fazer uma terceira coisa. Eu faço um pouquinho de cada. Vou lá, lavo os copos, leio 5 páginas, escrevo 2 coisas. Aí Isso- lavo um pouquinho do copo. Eu vou fazendo tipo, Isso pra mim funciona. um rodízio. Caraca, eu funciona. faço isso. Ai, eu Pra mim sério? funciona. Eu lavo louça até a hora que eu quero. Encher o saco, eu paro e já vou pra outra tarefa. Porque... Mas talvez Então, pelo... mas no final do dia, você escreveu resolvo. 30 páginas, você leu 40 páginas e você lavou a louça. Então, assim, no final das contas, Deu na mesma. funciona. Isso É. pra mim, ele Nossa, eu não funciona consigo de só jeito com um nenhum padrão. fazer isso. Funciona pra casa, por exemplo. Eu morava sozinho, então a organização, a maioria do tempo era eu que tinha que manter. Então, assim, funciona, por exemplo, eu vou agora arrumar o meu quarto. Aí depois eu largo pra depois voltar a arrumar a cozinha. Depois funciona pra esse tipo de coisa. Agora, eu estar na cozinha, depois ler um livro, isso não funciona pra mim. Porque são atividades que, tipo assim, são funções diferentes. Ler um livro e estudar é uma função diferente do que eu lavar a louça, entendeu? Tipo, não sei E se tá mostra o entendendo. que a gente falou no começo, que é a Cada um. mesma questão. Então, por isso que não dá pra ter Isso, um né? PDF Não da dá, solução, cara. né? O que dá... Tem linhas gerais. É, Né? exatamente. Que eu falo pra minha galera. Por exemplo, mini hábito e micropasso funciona. Só que você tem que adaptar pra tua vida do jeito que funciona pra você. E a gente Né? tem que ser cientista o dia inteiro. Cara, Testa. essa é a palavra. Testa. Eu Testa. acho que o que transformou minha vida foi que eu entendi que eu tinha que me tornar cientista de mim mesmo. É isso.
Você tem que É se isso. conhecer muito Não, e pra você saber o todo que funciona, dia. né? E tem coisa que às vezes eu fico pensando. E é uma análise científica mesmo. Eu tô, tipo, no sofá, a máquina de lavar tá com a roupa lá dentro. Eu preciso colocar um sabão e apertar um botão. É tipo uma atividade muito. E aí eu não quero ir. Aí eu paro e fico assim, por que eu não quero ir? Qual que é a dificuldade de ir ali e apertar um botão? Só que aí eu já fui pra outro lugar, entendeu? Mas é muito louco como que a gente procrastina coisas extremamente simples que às vezes a gente leva... Você quer ver um negócio assim, você quer ferrar a vida de um TDAH? Tem um trabalho pra entregar daqui 40 dias. Puta, ele foi lá pro final da lista. E aí eu enrola. Quando faltam 2 dias, quando é amanhã, a dopamina sobe de um E jeito, não é só mano, dopamina, né? que É você adrenalina. fala, E a porque adrenalina... porque é o predador chegando Cara, perto. a adrenalina... Você fala, o leão tá 50 quilômetros. Você fala, deixa ele Cara, lá. O leão tá ali, ó. a adrenalina é mais É viciante do que algumas drogas por aí. Porque a adrenalina... O que a adrenalina ela faz? Vamos imaginar, né? Você testemunha de casamento. Isso aqui é maravilhoso. Aí você, porra, tem que chegar antes da noiva, né? Pra você entrar. Aí você chegou, você arrumou O que é atrasado. testemunha de casamento? Você vai assinar lá no... É aquele na igreja que você vai entrar, na padrinho então de você é casamento. padrinho, tá? Aí tu tem que se Testemunha de arrumar, casamento. aí você olha a hora. TDAH é assim, né? Pô, é 6 horas que tem que estar na igreja. 5 horas, assim, acho que eu vou começar a me arrumar. Mas eu vou fazer aquela playlist pra eu tomar o banho. Isso. Aí ele vai pra playlist. Aí ele se arruma, né? Aí ele olha e fala, caraca, falta 15 minutos. Entra no carro, correndo. Acelera o carro, faz uma ultrapassagem que não pode, outra que não pode, fura o sinal. Chegou, faltando 6 horas. Aí o que acontece? Dá aquela descarga. Porque ele vem liberando adrenalina no percurso inteiro. Tá. Depois ele dá aquela sensação que é a dopamina que vem assim, ó, de cheguei, Porque que é aí um vem prazer. aquele- É um orgasmo que desentope você sente, você tá entendendo? câmbio, É um vem- orgasmo, essa sensação de tipo assim, Eu sou foi foda. por um fio, mas eu consegui. consegui. Entendeu? E isso é completamente viciante. E atraso é uma coisa assim que é da vida do TDAH. Só que e é uma coisa Só que eu por mudei. isso, Will, a gente quer repetir a dose. Isso, E aí, porque o que é acontece? dose independente, né? Se você começou a se arrumar às 5, na próxima você vai começar a se arrumar às 5h15. É Você isso. sentir mais daquilo. Depois Então, 5h30. Porque 5 deu, então 5h15 tá Vai bem ser também. mais, Então, assim, entendeu? hoje- É tipo quando você usa uma droga, cocaína, entendeu? Você vai uma, você fala, foi legal. Eu falo com experiência, né? Vai 2. Ih, vai E embora. eu falo assim, ó, se eu marcar um compromisso com você, não avisar e não aparecer, pode ligar no SAMU que eu tô debaixo de um ônibus por aí. Porque assim, eu chego muito adiantado. Maiara, que é do nosso estúdio aqui, tá ligado. Ó, o podcast é às 4, 2h30 eu já tava aqui, já Cara, pronto. eu Com vi. medo, mas isso é o que você aprendeu, né? Então, isso, mas um processo aprendido por quê? Porque assim, ó, eu sei que se eu tenho que chegar, por exemplo, a 1 hora de trajeto, eu sei que se eu sair 1 hora de trajeto, a tendência é eu falar, mas dá pra passar em algum lugar, eu vou relaxar. Então eu vou lá e falo assim, ó, pra eu estar lá, vai começar às 4 o podcast, eu tenho que estar lá às 3. Pra eu estar lá às 3, eu tenho que sair daqui às 2. Vai que dá uma chuva, 1h30. 1h30. E aí eu vou voltando e, saio... Essa maturidade Então, eu não assim, eu chego muito adiantado. As pessoas se assustam assim, mas falta 2 horas. Não tem problema. Eu sento ali e fico no celular, mando e-mail, edito vídeo, posto, faço alguma coisa. Mas a vontade É sair 15 é minutos. sair atrasado. Então hoje eu tinha que estar 11 horas em Guarulhos. Tipo, num dia normal, falar 10h30 dá, pô. Meu. 10h30 dá. E não dá. Então sair de casa era 8h30. 8h30 pra Não, chegar hoje, às eu não 11 me, em a- Guarulhos. hoje eu não me atraso. Mas adiantado assim também Não, não. eu chego Hoje muito eu cheguei adiantado aqui, cheguei Eu 15 sei que é minutos antes. terapêutico. Eu sei que é terapêutico pra mim chegar adiantado. Cheguei Do tipo, 15 cheguei, minutos antes. tô aqui. E quando alguém chega pra vocês e fala assim, ai, vocês precisam praticar mindfulness pra treinar a atenção. Cara, Acho hoje eu não bonito. me ofendo. Você É. consegue? Eu acho bonito. Acho Hoje bonito. eu não me Acho ofendo, bonito, porque... só não sei. Não, hoje eu não me ofendo. Mas Porque na faz realidade, sentido. era uma ignorância da minha parte dizer que não funciona. Eu concordo. De Mas verdade. dá pra fazer? Aí que tá. O problema é que as pessoas querem fazer... Olha só. Existem 2 caminhos, tá? O Nirvana, chega A logo que eu não tenho o Nirvana dia inteiro, não. não mano. existe. A pessoa quer fazer
20 mil, nunca! O cara não consegue fazer uma respiração. Nunca fez isso na vida, agora vou meditar. E quer sentar e ficar lá, não vai. Primeiro caminho. Cara, vai... Mas mindfulness tipo assim, não é meditação. Pra começar, não é, né? Vai fazer um minutinho lá, sabe? Depois que existe o processo... O que é mindfulness, né? Como você falou, é estar presente. No aqui, no agora. E aí da minha rotina, o que eu faço? Eu acordo e eu narro o que eu estou fazendo em voz alta. Esse é o meu mindfulness. Por quê? Porque o que acontece? De mindfulness. Por que acontece? É isso. Por que acontece? Quando eu narro em voz alta, não pode ser Automático. na minha cabecinha, pensando. E aí morar sozinho me deu essa vantagem. Porque eu pago de louco. Gente, o bom de... Cara, você tem transtorno, você já é doido. Paga de louco mesmo, que tá maravilhoso, tá? Com todo carinho e respeito, tá? Mas assim, e aí o que eu faço? Isso funciona muito pra mim, cara, porque eu acordo e aí eu comecei com 10 minutos. Eu, tô colocando um chinelo. Oi, 10 minutos tô é lavando bastante, minha mão. hein? Não, mas eu moro sozinho, foi indo, deu certo. Aí, tô lavando minha mão, tô passando shampoo, tô preparando meu café. Olha aqui o café. Eu vou narrando em voz alta. Porque se eu deixar na minha mente, a minha mente vai responder um estímulo e eu vou me perder. Quando eu tô narrando, eu não abro espaço pra nenhum estímulo. É só aquilo que eu tô fazendo. Faz isso. Cara, é Você vai maravilhoso. ver, É Eu tô super em legal. mindfulness agora. Eu tô Entendeu? aqui. Eu não tô assim, tipo, tem o frango. Eu não tô. Eu tô aqui muito Então, mas aqui. se você narrar, É você muito fica no melhor. arquivo. Tô falando. E sabe E qual que é o narra se você estiver sentindo o sabor de uma comida. Essa experiência É maravilhoso. incrível. Você pega, você mastiga, aí você fala assim, depois, né? Engoliu, aí você fala assim, senti, acho que tem um toque de canela. E não sei o que, não sei o que. E aí você vai voz ligando alta. várias áreas do seu cérebro que muitas vezes você não usa na hora que você tá se alimentando. A hora que você tá começa a alimentando, você faz perceber o quê? outros Você tá vendo o estímulos. celular. Isso é maravilhoso, cara. E aí eu comecei fazendo 10, 15 minutos. Se tornou um processo que de manhã eu faço um tempão. Levei pra galera, porque eu aprendi, e levei pra galera que são meus alunos, a galera faz. Fala, a gente tem um lema, paga de louco, né? E não tem problema. E aí, cara, funcionou pra mim. E, esqueci o que eu ia falar. E é super legal de fazer com criança. Mas te ajudou. Tipo, faz Me um dia ajudou na um monte. escola, assim, pega os adolescentes, aí você leva, sei lá, brigadeiro, cada um traz um negócio. E aí é um pedacinho, não é pra, mas é pra você perceber. Então, tipo assim, e aí você pode lembrei. fechar os olhos, e aí você pega e... qual que foi a experiência que você teve? O que você acha que é esse alimento? sentido. Qual que é a Não. textura? Não sei o quê, porque você fica 100% naquele e aí, momento. sabe o mais louco? Esses dias eu estava chegando em casa e o que você faz no dia a dia? Você tá no automático. Respondendo estímulo, mexendo no celular. Aí eu fui saí do elevador, fui abrir a porta do meu apartamento e de repente veio uma voz assim, ó. Estou abrindo a porta do meu apartamento. Aí foi tipo uma terceira voz. Cid Moreira. O que era isso? É porque de tanto eu começar a fazer, você começa, tô aqui fazendo tal coisa. Aquele foi o momento de estar no Olha momento que legal. presente, tá ligado? Isso começa a acontecer. Então, assim, esse é o mindfulness, é meu jeito pagando de doido, que é o que faz sentido, que é as pessoas confundem. E entra no... É muito louco, né? O sair do automático entra no automático. Então você começa a narrar Exatamente. e você consegue... Eu percebo que toda vez que eu tento, assim, me concentrar... Como eu disse, eu tô extremamente concentrado agora. Eu não tô com a minha mente voando, nada. Eu tô aqui focado. Mas, por exemplo, vou sentar lá e botar uma meditação guiada. Pra mim só tem 2 jeitos. Só acontecem 2 coisas. Dormir. Ou é um saco ou eu durmo. Cara, não, estranho, eu funciona. gosto de Ou colocar eu à fico noite. assim, tipo, mano, Eu tá gosto- bom, meu pé, tô sentindo. Tipo assim, tá chato. Não, essa eu não Ou gosto. a hora que eu acordo... vem no Magalu, entra uma propaganda no negócio aí, volta, tá ligado? Cara, eu gosto à noite, quando eu vou dormir. Hoje em dia eu não uso mais, mas eu usei bastante tempo, fazia muito sentido pra mim. Eu colocava numa caixa de som, essa meditação guiada, mas não essa, tô sentindo meu pé, essas coisas. Tipo uma história contada. Ai, sabe o que eu... Era uma Isso história. não me deixa dormir. Sabe Por onde- exemplo, uma Não te época deixa eu dormir? não me deixa. Se eu, tipo Mas assim, é tinha uma- uma que era mas é uma meditação pra história dormir. pra Aí ela dormir. começa a falar assim, encontra com a sua criança. Ah, não, isso não. Aí eu pensava assim, Não, não, nossa, gente. mas que criança Isso- sofrida. Isso, Tipo é. assim, mano, Gente, começava isso aí a não me dar funciona. uma angústia. Tem um Não, o que o canal. Simon tá falando Tem E só um ponto, tem na Alexa. Quem tem Alexa, se você fala assim, conta uma meditação pra dormir,
É essa história mesmo. Um cavaleiro estava Não, andando. isso é mó legal, cara. tipo Isso, uma isso é história. gostoso. Eu tenho uma que eu ouvia, cara, num canal que é do Lázaro Ramon, o nome dele. É um canal grande, chama Poetoterapia. Que legal. E ele traz vários contos desse, cara. E era muito... Cara, funcionou muito. Eu indicava pros meus alunos. Funcionou muito, cara. E era tipo umas histórias assim... Porra, Nárnia. Aí você imaginava Várias você dicas lá, reais, sabe? né? Muito legal isso Cara, daí. e aí aquilo me relaxava. E quando eu vi, eu tava dormindo. É. Funcionava muito. Por quê? E o Porque bom- me tirava dos pensamentos recorrentes, Intrusivos. que eu tinha. E o bom Pô, tô na também... frente da câmera. E É, dane-se. de boa. E o bom também da Alexa é que ela conta a história por um tempo e para, ela desliga. É, porque ela Então, sabe quando que você já dormiu. dorme, porque Sabe ela... por que ela tá captando as suas Sim. ondas. Cara, isso é Porque muito outro absurdo. Dia, outro dia eu sonhei com a Disney. Aí quando eu acordei, eu vi, a primeira coisa que eu vi foi para. uma propaganda da Disney no meu para. celular. Aí eu falei isso pro meu marido, ele falou que o celular tá captando suas ondas cerebrais. Ele tá vendo Então, mas que assim, você tá eu não sonhando. sei... Ah, ô, para, gente. Eu não sei até o ponto que isso acontece. Mas, por exemplo, a Alexa, isso de verdade, tá lá na configuração dela. Eu sei, velho. Ela sabe se tem movimento em casa. Sabe. Então, por exemplo, minha casa deu 6 E horas como da que ela tarde. sabe? Você acha que não é pela sua onda elétrica? Sim, pelas ondas. óbvio. Não, eu acho que é Você pela. acha que o celular não tá captando sua onda elétrica? Eu acho o que é tempo pela todo? onda, por quê? Tá Porque mesmo. você não precisa fazer Ontem. barulho. Se você tiver movimento, por exemplo, eu tô assistindo, domingo, tô lá assistindo televisão. Aí tá assim, aí escureceu. Quando dá 6 horas, eu tenho uma programação nela que deu 6 horas, qualquer movimento na casa você acende a luz. Então, por exemplo, quando eu chego em casa agora, a hora que eu abro a porta, a luz acende sozinha. Então ela tem e isso é sensor. configuração Sabe? dela, não é... Ela não tá me enganando. Se sente Mas angustiado e como não que ela fala sabe? isso pra ninguém. Tipo, você acordou num dia que você tá mais angustiado. Só que você não comenta isso com ninguém. Aí você vai ver, na hora que você abrir o Instagram, ele vai falar assim, dicas para relaxar. Tá angustiado? Ah, Não, mas para. aí você Juro. mas aí você Vai. tá indo pra- É sério? Esse mundo tá É, perfeito. vibe, é pá. sério, tô te falando. Mas sabe o que, Tipo, que às vezes a gente o cara fala? sabe, o cara que mora lá o dentro. que tem é da inteligência quando tá ligado, porque Ele é uma opção olha de a desligar. voz. Não, é quando você comenta, Sim, hoje eu não tô sim. bem. Aí ele tá Mas ouvindo ele, palavras, a câmera né? E frontal outra, serve né? pra ver o seu Ligado com movimento isso. ocular. Não, Como é isso, que é? isso eu Você acredito. Você sabe disso. Isso eu acredito. Lógico Agora, que sabe. vibração, Não, sei. se você. Se a Ele gente tava emana. perguntando, no celular, eu tenho uma opção de desligar até. O Seria quê? uma inteligência. Eu não sei qual que o é. som, assim, tipo, que Dele você parar de comenta. te ouvir. É tipo Isso a aí eu Siri. queria desligar. Como Tem é que como? Então a pode Siri- desligar, como é que porque a ele Siri pega sabe palavras. que eu tô Ontem eu tava chamando lendo ela? um livro. Como é que ela sabe que eu tô chamando? A Alexa, como ela sabe que eu tô chamando? Por onda, Porque ela né? tá me ouvindo. Sim, é um sensor E aí, de a hora que ela de ouve o som. nome dela, ela atende. Ela tem que estar ouvindo. Sim. Uma vez eu vi uma televisão, que eu não vou falar a marca aqui, porque posso ser processado, né? Mas uma vez a televisão tinha no manual de instruções assim, não fale coisas próximas. Tipo, não é segredo, né? Ele não manual assim, não fale assuntos íntimos próximos da televisão, barará, porque a televisão... Mas o que tem? Se souber, dane-se. Vai fazer o quê? Mas é o que eu tô falando, ela vai te entregar uma propaganda. Um conteúdo. E outra, né? Nossa, por mas exemplo, isso aí mas ela não vai fazer fofoca. Tipo, chegou Não. teu amigo em casa, ontem Deixa eu ele perguntar, com a mulher. TDAH Mas é o e não algoritmo. TDAH tem delírio persecutório, que hoje a gente tá num papo meio persecutório aqui. Então, hein? Não, mas Eu é só tenho a gente transtorno pensar bipolar. no seguinte, ó. Tô É só com a gente medo. pensar no seguinte. O WhatsApp, porque assim, eu uso o Instagram de graça, como todo mundo aqui, o YouTube de graça. Só que a gente usa de graça porque a gente recebe propaganda. Sim, total. É a troca. Você assiste uma Assim como a propaganda- televisão. Isso. Você assistia o Silvio Isso, Santos e exato. você recebia o reclame do Plim Plim. E o WhatsApp, que você não paga e você não recebe propaganda. Qual seria o benefício, né? Por quê? E eles são guardam- ricos. Não, Sabe porque das o conversas. WhatsApp... Exatamente. É o mesmo dono de Ele quem? pega a Do conversa, grupo Meta. Ele sabe que você come pizza toda quarta, porque você pede pelo WhatsApp, você sabe que conversa. Sabe que você trai o marido. Você manda nudes. Que você manda nudes. Ele sabe todo o. E ele o vende isso pra procedimento. quem? O WhatsApp é do Instagram e do Facebook. Ele te oferece propaganda. Ah, só isso. Tá, Eles- mas aí antes, talvez eles vendiam, por exemplo, pro iFood, tipo assim, ó, você sabe que Não, mas tem vende algum pro iFood. livro que eu li, eu não me Vende pro lembro, iFood. eu não me iFood lembro paga. qual que é, tá? Já faz muito tempo. Mas é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. O que aconteceu? No Walmart, eles começaram a fazer um
cadastro de dados para ver o que as pessoas compravam, não sei o que, não sei o que. E eles chegaram a um perfil lá, uma tabela, que quando as mulheres passavam a comprar determinados produtos, significavam que elas estavam grávidas. E aí, o que eles começaram a fazer? Mandar panfleto para casa, pra, tipo assim, com carrinho de neném, mamadeira. Então, tipo assim, antes mesmo da mulher estar grávida, ela já começava a receber. Eles já sabiam que ela estava grávida pelos produtos que ela estava comprando, padronizado e tal. E aí, o que aconteceu? Uma menina de 15 anos entrou e começou a comprar esses produtos. E eles começaram a mandar pra casa da menina. Carrinho, não sei o quê, isso pra bebê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pai foi e processou o Walmart. Falou, como vocês são loucos? Como que vocês estão dizendo que minha filha de 15 anos está grávida? Vocês estão malucos, não sei o quê, não sei o quê. E iniciou um processo, não sei o quê e tal. E aí, A menina tava grávida. pouquinho tempo depois, ela falou, ai, pai, eu só não te contei. Tipo assim, o Walmart soube antes do pai que a menina tava grávida. Mas o algoritmo sabe, cara. Sabe tudo. Mas por quê? Porque a gente acha conscientemente que não tá falando. Exato. Eu não falei pra ninguém, mas eu mandei uma mensagem. É. E o algoritmo, ele tá monitorando tudo. Quando eu fui fazer a post patrocinado, o cara me falou assim, a pessoa, se ela tirou print, se ela parou e leu o Sim. que você tá... Tudo isso o algoritmo sabe, porque ele vai pegar Quanto interesse. tempo você fica na É. visão? Qual é a Aquele visão? filme que lá, ele- aquele documentário, acho que chama Redes Sociais mesmo. Eu acho ensina ótimo. tudo isso. Eu Você acho acha ótimo? Acho, porque... Ah, é o gente, seguinte, Bora sinceramente, meter chip eu- no cérebro ele também. manda, o bagulho manda o que eu preciso. E, né, ele manda lá um absorvente. Nada a ver, uma propaganda. Agora ele manda... Gente, sinceramente, E outra, eu também não tem o que dane-se. fazer. Ai, vai lutar contra isso? Você Acabou. vai viver aonde? É, Vai viver na dentro da caverna. caverna? É. Não, Tá na maluco? caverna já Eu tem adoro as o conforto. Starlink lá eu do adoro Elon Musk. conforto, eu adoro Eu essas, também. essas coisas. Eu Ih, amo porcelanato e Ih. ar-condicionado. Aquela pelo história, amor vamos de fazer uma Deus. trilha dormir no mato. Não quer. Ih, gente. Tem nossa. porcelanato, tem ar-condicionado. Que tem dormir no que- Tem mato? chuveiro Pelo quente. amor de Deus, rapaz. Chuveiro quente. Ele me dá o que eu Vamos preciso, brincar mas com ele... aqueles bonequinhos ali? Tá, pra acabar, tá? A Karina adora esse joguinho. Ainda mais com eles, deve ser super divertido. Lembra que a gente sempre termina com algum joguinho? Era carta antes? Agora é um Certo. boneco. Agora é uma chave. É os amiguinhos. Mano, eu tô cego. Eu achei que era uma chave, velho. Cego é melhor? É porque não pode olhar. Eu achei que era uma chave. Pra você ter ideia. O olho pega uma. Ah, Ai, você tá puxando no meu. nossa, que é isso, gente? O que eu preciso fazer com esse motivacional. sorvete? O que é pra fazer? Aí lê aí a palavra. Agora põe o óculos pra você ler a Não, ó, palavra. de perto eu leio, eu não enxergo lá. É pra você contar uma situação da sua vida que Cauteloso. você sentiu essa emoção. Desencorajar. Isso aqui eu sinto todo dia. O que é? Conta de hoje. Desencorajado. Então você começa, sai. Não, tô brincando. Então Começa. tem que pensar uma história. Começa. Will, qual que você pegou? Eu peguei cauteloso. Nunca. Sou impulsivo aqui. Então, é muito louco que assim, eu sou uma pessoa impulsiva, né? Até pelo TDAH isso dá uma visão. Mas eu sou um cara muito... Por exemplo, eu afio faca. Eu tenho um amor por faca. É uma coisa... Sabe aquelas coisas aleatórias que a gente gosta? Que nem eu gosto de Sim. rio e gosto de trem. No trem, rio, eu fico lendo sobre rio. Onde o rio nasce, onde ele... e sobre trem. E sobre faca. Amo faca. E aí eu comprei um amolador elétrico que você põe a faca e ele amola. Mas, mano, amola muito de tipo assim, você pega uma folha de papel, você passa assim, ela abre. É incrível, amola muito. E aí, toda vez que eu amolo as facas, eu falo pra Cláudia, toma cuidado na hora de cortar. E ela, tudo bem, um adulto cortando. Aí corta, eu falo, tira o dedo, pô o dedo um pouco pra trás. Então eu fico assim, desesperado, porque eu acho que aquilo vai... Então, eu sou muito cauteloso pra risco físico. Sabe assim, por exemplo, correr com o carro, não usar cinto. Me dá um desespero, Nossa, assim. eu Eu sou muito cauteloso com isso. Dane-se. Muito. Acho que é o que eu... E você? No meu sorvetinho. Adorei conhecer seus É, trens, rios e facas. e facas. Nada a ver uma coisa Mano, com a tipo outra, assim, né? quer me dar um Nossa, presente pensando, né? aleatório, me dá uma faca. Eu gosto de faca. Nada a ver, né? Agora Não, tem umas faca eu não facas gosto, caras, não. né? Faca, agulha, aranha. Deus me livre. Na agulha também não. Se Pô, eu fizerem tomei- uma aranha com faca e agulha, Eu tomei a vacina do Covid sangue abivalente. junto, Deus me
livre. Pô, fui tomar a vacina do Covid, era calma, apertou os dedos e começou a fazer assim, vacina ó. assim, não. O meu problema é a agulha aqui na Não, veia. puxou aqui, mano. Acertou o músculo. É só você não olhar, vou também te- não gosto, Não, me não dá tem essa de angústia. só não olhar, não. E não é- Não existe isso. E não é, tipo assim, só aqui, é atrás da perna também, você não tem essa angústia no meu... Ai, essa eu nunca tinha Ai, pensado, meu, primeira é vez. horrível, não é? Puxa, repuxa, né? É porque é o local. Tipo assim, pensa, daqui não dá. Então, aqui na nádega. negócio. Vai, filha. Ah, eu queria ter Tranquilo. tirado esse, empolgado. Esse é você. É. Serginho Malandro. Eu tô Você, pensando sai. na minha. Caraca, desencorajado. Silêncio. Meu, acho que desencorajado eu tenho alguns momentos, né, da minha vida que eu posso falar sobre desencorajado. Mas, entrando muito no contexto do que eu vivo hoje, eu lembro que quando eu comecei o projeto do TDAH pra Gente Grande, tinha um grupo de amigos, né, no WhatsApp, e eu lembro que uma pessoa desse grupo deu um print, quando eu já tinha mudado o nome pra TDAH pra Gente Grande, mandou no grupo, né, com aquele tom de risada, deboche, né, e eu lembro da frase até hoje, falei assim, e aí, ó, mais uma coisa que o Simon tá começando aí agora, vamos ver quanto tempo ele vai durar nisso daí. E eu lembro daquilo que aconteceu naquele dia, e eu lembro exatamente de onde eu tava, eu era assessor parlamentar, então eu tava na janela da Câmara, assim, e aquilo me deixou muito... na época, eu ficava muito remoendo muitas coisas, né? E essa foi uma das coisas que eu remoí bastante. E não foi um processo fácil, o processo de desenvolver o TDAH pra Gente Grande, né? Enfim, e hoje eu entendo, e hoje com os alunos que a gente tem, com as pessoas que a gente impacta, onde a gente chegou, né? Isso só mostra pra mim que aquele desencorajamento lá atrás não foi uma vez, vão acontecer outros na minha vida, né? Só que eu acho que o que me blinda hoje, e que na época eu não me blindava tanto, primeiro, talvez seja uma falta de repertório para lidar com a situação. E segundo, é que quando eu me sinto desencorajado, e isso acontece muito, muito mesmo, às vezes você tá na tua casa, você não tem o resultado que você espera, você se coloca em determinada situação e não acontece da maneira que você queria. E aí você fala, porra, mano, será que eu tô no caminho certo? Será que isso daqui tá andando? Aí vem uma pessoa fala uma coisa, outro fala outra. Você fala, caraca, cara, eu tô há tantos tempos fazendo isso repetidamente. E minha hora vai chegar, né? Só que a gente acaba não percebendo quanto tempo a gente caminhou pra aquilo, né? E hoje, quando eu me pego nessa situação, ontem foi uma situação dessa, por exemplo, e aí eu perguntei pra mim, né? Falei, Simon, o que você faz quando você tá assim, né? E a primeira coisa e eu sou cristão, né? Como eu falei pra vocês, eu fui criado na Congregação Cristã do Brasil. E aí a primeira coisa que eu faço hoje, e isso tá muito ligado à minha saúde mental também, é orar. Porque eu acredito verdadeiramente que o meu processo no TDAH pra Gente Grande, ele não é um processo do Simon. E quando eu entendi isso me trouxe muita tranquilidade para lidar com um compromisso que é muito sério. Quer falar sobre saúde mental, quer levar psicoeducação, quer para lidar com pessoas em situações de depressão, de ansiedade, tentativa de suicídio, dependência química, que é a minha trajetória. Então, assim, é muito louco, até me arrepia quando eu falo isso, porque quando eu entendo que aquilo que eu faço hoje não é responsabilidade minha. Aí você fala assim, como assim não é tua responsabilidade, Simon? Não é responsabilidade minha porque hoje eu considero que eu sou uma ferramenta para cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Eu sou só a ferramenta. E quando eu me coloco só como uma ferramenta, eu não me deixo envaidecer pelo resultado que eu tenho. E eu já caí na vaidade algumas vezes e quebrei a cara. Quando eu me coloco como só uma ferramenta, eu percebo que eu não tenho a capacidade para fazer aquilo. Que é aquela conversa que a gente estava tendo ali. Quando eu comecei o TDAH pra Gente Grande, por exemplo, eu tinha muito medo de falar sobre isso porque eu não tinha formação. Então, eu tinha muito medo que as pessoas iam pensar de que maneira elas iam reagir. E isso pode parecer ruim, mas na realidade isso me blindou. Por que isso me blindou? Porque tem uma parte... É muito louco quando a gente olha a Bíblia, e eu gosto de pegar a Bíblia como referencial, independente da religião de cada um. Mas na Bíblia, Deus ele sempre usou das pessoas que eram completamente improváveis.
Davi não tinha nenhuma capacidade para se tornar rei, se tornou rei. Gideão não tinha capacidade para lidar com os medianitas, né? Para liderar os medianitas, mas Gideão liderou os medianitas. Os apóstolos, cara, se você pegar todos os apóstolos, nenhum daqueles apóstolos tinha nenhuma capacidade para serem os líderes da igreja. E eles foram os líderes da igreja. Isso, na realidade, me protege. Da mesma maneira que você, se você olhar para esse viés e falar assim, cara, mas eu não tenho capacidade nenhuma, né? Eu tô desencorajado a fazer isso. Mas, na realidade, isso me coloca numa posição que me protege. Por quê? Porque eu estou ali e eu não vou me envaidecer naquilo que eu estou fazendo e eu vou lembrar a todo momento que aquele projeto não é meu. Aquele projeto é só uma ferramenta para aquilo acontecer. E aí, quando eu entendo isso, cara, eu entendo e falo assim, porra, Deus é muito louco mesmo, né, velho? Tipo assim, ele escolhe as pessoas improváveis e que bom que ele escolhe as pessoas improváveis. Porque é o seguinte, se a porta que ele abriu nesse projeto é dele, eu não tenho que me preocupar se ele vai manter ela aberta ou não. Eu não tenho que me preocupar em fazer alguma coisa para manter ela aberta. Eu simplesmente, eu vou entrar quando ele abrir e eu vou seguir aquilo que ele quer que eu faça. Papel. E exatamente. E aí as coisas, elas acontecem porque eu deixo de ficar ansioso, eu deixo de ficar me cobrando, eu deixo de ficar me colocando em determinadas posições que eu simplesmente deveria deixar acontecer. Afinal de contas, se eu tenho que colocar uma força em uma coisa para manter uma porta aberta, então pera lá. Então tá errado. Eu não tenho que colocar força para manter uma porta aberta, se a porta foi aberta por ele. Então toda vez que eu me sinto desencorajado, eu procuro me conectar com isso, porque aí me dá leveza, me dá tranquilidade para começar e para continuar caminhando. Nossa. Nesse mundo Nossa, de que rede palavras. social, Isso me que é tocou um muito. que é um mundo muito, que é um mundo que, cara, que a todo momento cobra a gente demais. Então assim, tá desencorajado? Eu sou uma ferramenta, né? Eu sou completamente improvável para fazer o que eu faço. Tem gente muito melhor. E eu falei isso com você lá fora, né? No primeiro podcast que eu participei na minha vida, eu não queria participar. Eu me senti desencorajado quando eu entrei no podcast dele, do Lutz. Eu entrei também. no podcast. Lá foi meu primeiro. A situação que eu me senti desencorajado. Eu abri o podcast. Quando eu olhei, era neurocientista, era PhD, era não sei o que, e eu. Eu falei, eu não sou nada. Eu tô me formando ainda, tô na faculdade. E olha só, aquele momento eu cheguei na casa do Márcio, que trabalha comigo, e falei assim, Márcio, eu não vou mais. Não vou mais porque eu não tenho capacidade. Olha isso, capacidade. Desencorajado. E hoje, até hoje, é o podcast mais assistido do canal do Lutz. O mais assistido é de um cara que não se formou, que tava completamente improvável. Acho E porque você vê, né? comunica direto Tem, com quem tem tá Você tá gente lá entendendo? gigantesca de milhões de... Então, e não tô eu falando, te gente, conheci eu não lá. estou falando também. isso Eu conheci pra me você lá. engrandecer Aliás, em eu nenhum tinha momento, mensagem. tá? Deu super pra entender Não sua estou mensagem. falando isso pra me engrandecer em nenhum Eu momento. achei a coisa mais linda. simplesmente e eu pra- isso, eu tava precisando ouvir isso. Eu acho que de verdade, desculpa pros agnósticos presentes, mas eu acho que Deus te colocou aqui hoje você, pra você é falar. agnóstico, não sabia. Eu Não acho tem de problema verdade nenhum, não que tem- Deus te mandou aqui pra você falar E isso pra muita mim. gente precisa ouvir isso. Então, É. de verdade, eu vou fazer de muito coração um corte desse para as pessoas É. ouvirem, né? Ou um corte grande mesmo, porque é muita coisa que você falou e muito importante. Desencorajado, eu acho que muita gente sente e dificilmente alguém teve uma visão como a sua de perceber que é um instrumento, que se a porta abriu, é porque foi você escolhido para fazer aquilo. Eu não tenho que fazer força Então, pra manter ela cara, aberta. O perfeito. problema é que a gente todos os dias... E eu tava é a precisando visão ouvir que eu isso. escolhi, tá? O problema é que todos os dias a gente acha que tem que manter e fazer muita força. É e aí que ego, tá. né? O caminho, o melhor caminho pra mim é, se ela tiver que ser fechada, ela vai ser fechada independente da força que eu colocar. Entende? Isso não quer dizer que eu vou ficar parado. Como que é um relacionamento bem sucedido? Que é uma coisa que a gente sempre fala. Não tipo faz assim, força. é aquele que flui, não Isso. é? E o Geralmente trabalho é um teve que relacionamento, fluir. mesmo entre amizade, Perfeito. entre sócios, a coisa flui. Parece que você olha pra Exato. pessoa e você fala, puta, eu sei o que a Cá tá pensando, mas ela Então, nem me isso falou. é uma coisa que eu tô fluido, pra minha né? vida. Eu pego pra mim. Se a porta tá aberta, Uhum. a porta ela tem que... Eu não tenho que colocar força pra manter ela aberta. Se eu coloco força pra manter ela aberta, tá errado. Então fui eu que criei aquilo. E a maioria das decisões erradas que a gente toma na vida é porque a gente é teimoso
de querer forçar uma coisa que não é. Não tá funcionando. Isso aqui, independente da tua crença, né? Independente de coisa. Só que na visão aqui, né, do desencorajado, é voltado a isso. Porque a todo momento, isso foi muito de encontro à nossa conversa, né? A todo momento eu falava assim, cara, mas eu não vou fazer essa live. Cara, mas eu não vou fazer isso. Cara, mas eu não vou pra lá. Mas eu não vou naquele podcast. Por quê? Porque eu sou um improvável. Eu sou uma pessoa que não tem capacidade. Eu sou uma pessoa que não foi formada. Eu não tenho isso, né? Mas aí que tá, cara. É muito louco isso. Porque eu acredito verdadeiramente, né, que Deus, ele escolhe aquelas pessoas que são completamente improváveis justamente pra dar aquela rodopiada na cabeça daqueles que se acham demais, que se acham que sabem muito, entende? Sensacional. Então eu acho que isso Tá entregue. Nem vou contar. É. isso aí contar, que me dá sim. tranquilidade. Não, o meu eu peguei um Nossa. sentimento ruim. Vamos fechar com essa mensagem? Nossa, que eu achei eu perfeito. Muito obrigada e não se Ai, esqueçam mão de de todo se mundo aqui. inscrever. Aí, ó. Obrigada. Você. Pra onde que olha agora que eu não sei. Tchau! Obrigada, galera.